Boa noite, pessoal. Começando mais um podcast da Rede 370 de jovens e adolescentes da Primeira Igreja Batista em Vila Clarice, Cristo, Missão para o Mundo. Estamos ao vivo, Marcinha. Ao vivo e a cores, com o nosso convidado especial desta noite, Pastor Haroldo. O Haroldão vai falar muito hoje, hein, pessoal? É o seguinte, antes de mais nada, nós estamos felizes aí com a audiência que nós tivemos, com os irmãos participando na semana passada. Então gostaríamos de agradecer bastante aí a cada um que participou conosco, que enviou suas perguntas, e gostaríamos de convidá-los novamente para que participem conosco nesse momento de diálogo, de conversa, de bate-papo, de diversão, de coisas sérias que nós vamos tratar aqui. E começando já apresentando, antes de apresentar o nosso convidado, Marcinho, eu vou apresentar o nosso jovem de hoje. Aí, boa noite, gente, a paz. Estou aqui apresentando os jovens dessa igreja maravilhosa e vamos fazer umas perguntas sérias desse pastor aqui. Gente, olha, o nome dele é Matheus. O nome dele é Matheus. Só que antes de começar a fazer pergunta pro pastor, eu quero fazer uma pergunta pro Matheus. Matheus, por que Glauber? Que negócio é esse de Glauber? É uma longa história, viu? Glauber surgiu, por incrível que pareça, no acampamento de jovens. Primeiro que eu fui, que eu me converti, quando eu ainda tinha adolescente, tinha 12 anos ainda. E surgiu no meio das conversas lá a questão do apelido, né? E eu falava que eu achava Glauber um nome muito bonito de se falar, sabe? Você enche a boca pra falar Glauber, né? Glauber. Aí todo mundo falando, mano, você parece, seu nome combina com Glauber, você tem o rosto de Glauber. Aí o pessoal começou a chamar de Glauber, começou com o Joab, né, que era um dos líderes da nossa igreja, e acabou pegando. Aí, desde lá, foi Glauber. Nossa, eu jurava que era seu nome mesmo. Não, o pessoal falava, Matheus Glauber, nossa, que sobrenome legal, né, cara? Mexicano, né? E hoje nós estamos com a presença do nosso querido pastor Haroldo, pastor Haroldão, Paxa, enfim, deu um monte de apelidos aí pra você, né, mano? Menos Glauber. Eu não tenho cara de Glauber. Pastor, seja bem-vindo, mano. Deus Valeu, abençoe a sua vida, você é bênção. O pastor já faz parte da casa aqui conosco, sempre nos acompanhando, sempre se solidarizando com as nossas... Pastor, me ajuda aí, mano! A gente vai falar muito aí desse contato, dessa amizade, dessa parceria aí que o pastor tem conosco. Antes de nós começarmos de fato esse bate-papo, já quero agradecer aqui a hamburgueria Bistro Burger, que faz uns hambúrguer artesanal muito top, mandou aqui pra gente, ó, tudo isso aqui de branquinho que vocês estão vendo aqui, ó, é hambúrguer, fora que a produção aqui que já recebeu também. Então, quero agradecer. É o seguinte, a gente vai falar muito aí do Bistro Burger, só que eu fiquei sabendo aí que o pessoal lá, além de fazer um lanche muito legal, estão com uma promoção bacana. E se você falar que você assistiu esse podcast, você vai ter um grande desconto lá na hora de comprar um hambúrguer lá. Beleza? Tem desconto para participante do podcast. É isso aí, cara. Maior ainda. Isso é fundamental. E pessoal, é o seguinte, ó, fica lá na Avenida de Manduba, número 100, ali no Jaraguá. Então é pertinho daqui, hein? Pessoalzinho aí, ó, Vila Clarice, Jaraguá, Pirituba e região, dá um pulo lá no Bistro Burger, que eles estão ajudando a gente aí com um lanchinho aí pra gente, poxa, trabalha o dia inteiro, vem pra cá e a gente vem pra poder aproveitar. O cheiro desse estúdio aqui tá uma beleza. Tem vontade de já pegar e abrir. Não é propaganda não, é Coca-Cola, tá, gente? Mas a gente colocou aqui o Bistro aqui porque pra poder fazer a propaganda da galera aí. Um grande abraço pra todo mundo aí que tá acompanhando conosco aí, tá bom? Pastor Haroldo, meu querido. Poxa, Lu, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Marcinha, galera. A IBVC é uma igreja que está no meu coração. Sempre que eu posso, estou por aqui. Luciano é um brother aí de uns anos. De uns anos aí. Deus tem abençoado nossa amizade, nos reaproximou. E para mim é uma alegria. Vocês nem têm noção da alegria que é para mim estar aqui com vocês. Deus abençoe. Obrigado. O Glauber falou de fazer... pergunta séria, né? Pode perguntar o que quiser, né? Aí vamos ver a resposta aqui. Vou orar antes de responder cada pergunta. A responsabilidade, né? Você chama logo depois do seu pastor sério, pastor de verdade, depois você chama ele. Cara, foi divertidíssimo aqui também com ele, viu, cara? A gente deu muita risada também. Mas olha só, Haroldão, é o seguinte, o Haroldão, ele esteve conosco aqui no nosso primeiro culto de jovens e adolescentes da Rede 370, ainda era ponto 370, né?
e era só os jovens, aí depois os adolescentes entraram conosco no barco, entraram conosco nesse esquema, e o pastor Haroldo foi o primeiro pastor a pregar conosco aqui, depois vieram outros mais aí abençoados também, e eu lembro que a gente abriu uma caixa de perguntas, né, no culto, né? Foi. Era um presságio do podcast. Eu lembro da pergunta do Caio, qual que era, Caio, a sua pergunta? Se o Palmeiras tinha mundial. Se o Palmeiras tinha mundial. Rodão, sabadão é o mundial aí, final. E aí, meu irmão, você continua mantendo aquela afirmação? Então, eu nem lembro o que eu falei, né? Começar por aí. Os tempos vão mudando, né? E olha que momento para sair essa pergunta. A gente está às vésperas aí, como disse o Luciano. E assim, eu não sei. Eu tô muito dividido nessa história, né? Porque eu tô com raiva do Palmeiras, porque ganhou do São Paulo na Copinha. E eu sou São Paulino. Acabou a brincadeira, Acabou né, a musiquinha, né? Acabou Pelo menos a musiquinha, Copinha não tem mais, né? Copinha não tem mundial. Agora tem Copinha. Agora já tem Copinha. Aí agora vai jogar contra o Chelsea. Porém, a última vez que eu torci pro Chelsea numa final de Mundial também deu errado. Então eu tô numa incógnita aí, eu não sei como é que eu vou fazer uso de alguma simpatia. Eu não acho certo orar pelo jogo, né? Mas também não acho certo a simpatia, né? Vamos ver o que eu vou fazer. Mas ó, verdade, no sábado eu vou estar com o grupo Força da Fé tocando numa feijoada no restaurante de um irmão lá. Mas já foi combinado que na hora do jogo vai parar o pagode gospel. Não sei se vai parar a feijoada, mas comer feijoada no jogo do Palmeiras também pode ser um presságio, né? O Haroldo tá aí, firme e forte. O Haroldo tá aí. Voltamos. Oh, glória a Deus. Voltamos. Não, cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Não, o pastor tem que ter umas frases de efeito, assim, não é? né? Fazer camiseta depois. Pulseirinha, igual pulseirinha. Estamos de volta, né? Nós estamos transmitindo aqui pelo canal da IBVC e também pelo canal aí do pastor Haroldo. Então tem uma galerinha aí no Haroldo? Tem. Aí, ó. Deve ter uns dois aí, né? Tá oito. bombando? Obrigado. Tá bombando? Tem 8. Aí, ó, tá certo. Amém. Beleza, ó, o nosso já tem um, ó. Já voltou um aí do nosso, aí já estávamos aí com o pico de 18, né? Beleza, gente. Ó, você pode participar conosco, tanto do canal do Haroldo quanto do canal da IBVC. O Felipe tá anotando as perguntas que você pode fazer aqui pra gente, tá bom? Faça a sua pergunta, participe conosco. A ideia do podcast aqui é um bate-papo, é algo descontraído, é algo que a gente possa se divertir, mas a gente vai falar de bastante coisa séria também. E é isso aí, vamos tocar aí que tem muita coisa pra gente conversar. Bora. Marcinha, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Quer começar e metralhar o Haroldo? Pode começar a fazer. Primeira Não, pergunta. metralhar não se aproveitem pelo fato de eu ser um alvo fácil, né? Não se aproveitem disso pra tirar. Posso começar, Lu? Cara, pode, Bora, pode. Ó, eu queria, antes de começar a fazer as perguntas, né, queria que o pastor se apresentasse, assim, falasse um pouquinho de onde ele vem, um pouquinho da história dele, que igreja ele frequenta, como é que surgiu esse ministério dele, e é isso. Sensacional. Vamos lá. Bom, Já foi como 1h30 de podcast. parecido à história do pastor semana passada, né? Eu fui nascido, criado, batizado, ordenado, tudo na igreja. Vida toda na igreja. Qual a igreja? Igreja Batista de Vila Zate. Pessoal da Azate aí, É, ó. aqui pertinho. Eu fui de lá, a gente vai ficando velho, mas praticamente a vida inteira, né? Até meus 30 anos eu estive lá. Então minha vida toda foi lá. Vivência de liderança de jovens, liderança de louvor. Acho que eu só não liderei o ministério de senhoras por questões óbvias, né? Mas de resto, infantil, participei de tudo na igreja e eu sempre amei muito a igreja. Amei estar na igreja. Passava madrugada na igreja, soldando cabo, arrumando instrumento, fazendo as coisas que ninguém queria fazer. Várias coisas na igreja. E fiquei lá até, eu não lembro o ano exatamente, mas acho que por volta de 2012, final de 2012, eu saí de lá, fui para a Igreja Batista do Bom Retiro. Nesse meio tempo, eu estava na Igreja Batista do Bom Retiro e estava pastoreando a Igreja Batista Central em Casa Verde na época. Fiquei membro do Bom Retiro, mas trabalhando nessa igreja. Depois vim para o Bom Retiro, pastorei os jovens lá por 5 anos, jovens e Nós adolescentes. tocamos lá, o pessoal dos jovens aqui, uma vez Tocaram tocamos lá? Olha aí, Sim. tá vendo? Essa amizade minha com o Lu aí. Mas assim, você foi ordenado pastor? Sim, sim, sim. tempo. Eu ia falar isso aí na parte do chamado, né, que ele falou. Uhum. E aí depois saí da Igreja Batista do Bom Retiro. Hoje eu sou membro e cuido também da parte de adoração e jovens e adolescentes da Igreja Batista Um Novo Tempo, que é ali uma entradinha da Edgar Facó, pastor Paulo Delgado. Então estou lá junto com ele, ajudando, auxiliando ele.
E hoje eu também sou presidente da Jubanoc. Que é a Jubanoc? Vou falar, né? Nome esquisito. É Juventude Batista do Noroeste da capital. Quando eu era da Vila Zate, eu fui presidente da Juboeste, que é a Juventude Batista do Oeste da capital. Aí lá é do Noroeste da capital. Então aquela região ali, esse cantinho de Pirituba ali onde eu tô, Freguesia, Morro Grande, Vila Souza, todos são mais de 20 igrejas. E Deus nos abençoou para estar na presidência ali da juventude. A gente está com muitos sonhos para esse ano aí, né? Então é uma galera, é uma rede aí de juventude de 20 igrejas. E lá na minha adolescência eu tive meu chamado para o ministério. Primeiro, o que eu costumo falar para a galera, o pessoal pergunta bastante, né? Como ter certeza do chamado. Aí já vou dar um gancho nisso aí. Tipo assim, acho que o primeiro de tudo, ou pelo menos algo que tem que ser forte, é o que a gente chama de evidência interna. Fala, cara, eu gosto de estar na igreja, eu gosto de dar um estudo bíblico, cara, eu gosto de estar ajudando, eu faço o que precisar na igreja. Então, isso é um coração queimando por estar ali fazendo as coisas. E isso, naturalmente, reflete nas evidências externas. As pessoas começam a chegar e falar, cara, você pode dar um estudo bíblico, você pode vir nessa visita, você pode não sei o que, cara, por que você não vai estudar? Cara, vai estudar teologia, mano, você tem chamado. Aí começa esse papo. E também começam os conflitos. São vários, né? Você fala, será que é, não é? Vou, não vou? Senhor, é o Senhor que está falando? É a minha voz mesmo? É o meu coração? Então a gente vai dando uma olhada nessas circunstâncias. O que arde no meu coração, mas, né, tudo colocando diante de Deus, que também pode ser algo enganoso. O que as pessoas estão vendo como dons, talentos e frutos daquilo que a gente está fazendo na igreja, isso também pode ser enganoso, então a gente depende de buscar Deus para entender a direção. Isso aconteceu na minha vida lá com uns 15 anos, através do testemunho do meu pastor na época, o pastor William Araújo. E aí eu tinha, entre várias coisas, colocado diante de Deus que se fosse de fato para mim seguir para esse caminho, a igreja me ajudaria. Eu não tinha condições de pagar o seminário lá, a faculdade teológica na época, né? E não comentei isso com ninguém, só eu e Deus. E aí quando eu fui conversar com o pastor sobre essa possibilidade, aí ele falou assim, Haroldo, olha, se você quer ir para esse caminho, a igreja vai te ajudar, a igreja vai te abençoar, a igreja vai pagar a sua faculdade, de fato pagou até o final. E ele ainda falou, e quando você terminar, você vai fazer um mestrado nos Estados Unidos. Falei, rapaz do céu, até quem não tem chamado encara uma dessa, né? Mas na teologia eu vou demorar fora e tal. Infelizmente o pastor saiu da igreja no meio do bacharel, então só deu para completar o bacharel mesmo. E aí depois, em 2010, minha irmã, 2010, 15 de novembro de 2010, quando eu completava 20 anos de batismo, por ocasião do aniversário da igreja, fui ordenado ao ministério pastoral. Já estou nessa caminhada aí há 11 anos e é a alegria da minha vida. Às vezes a gente chora, às vezes tem dificuldade, às vezes tem o peso, mas não estar dentro daquilo que Deus te chamou te dá uma infelicidade terrível. Meio que Jonas, sabe? Cara, Deus tem um propósito, Deus tem uma vontade, a gente sabe que é falho, que é imperfeito, mas busca nele se aperfeiçoar para continuar obedecendo a esse chamado. Eu baseio muito o que a Bíblia fala de que aquele que deseja o ministério, deseja o episcopado, deseja uma boa coisa. Por isso que eu falo que tem que ter essa evidência interna. Mas aí a igreja onde você serve é quem acaba validando isso. Fala, cara, você serve a Deus, você pode fazer mais. Cara, se prepara que Deus tem mais para você. Então, se você tem isso no coração, se você sente isso, você ouve isso das pessoas, se coloque diante de Deus, porque a direção é dele no final das contas. Se você sente esse chamado, se você sente que tem esse dom, se coloca diante dele que as portas vão se abrir. Aquele que dá a visão, ele dá também a provisão, sabe? Amém. Então continua firme e vive o seu chamado, transborda aquilo que Deus colocou no seu coração, que certamente você vai ser bênção. Cara, eu conheço o pastor Haroldo há muitos anos. Eu preciso fazer algo aqui agora diante dos irmãos aqui e também diante dos irmãos que estão nos acompanhando. Eu preciso liberar perdão para você. Misericórdia. Sei que você ia me dar um lanche. E você vai explicar o porquê, cara. Gente, Eu vou explicar, me deixa contar olha a história. só, cara. Ah, mas preciso, cara, é necessário, sabe? A gente precisa desse liberar perdão, né, cara? Verdade. Eu preciso perdoar o pastor Haroldo. Por quê?
Conta aí um pouquinho o que aconteceu lá em Biritiba Mirim, acampamento de embaixadores do rei. Misericórdia. Olha, Ressuscitou, gente, né? isso faz o quê, velho? Eu acho que isso já faz uns... Fazem tantos anos, cara. por aí. Deixou de ser abençoado. Nós pra éramos guardar isso no adolescentes. coração. Cara, até hoje eu carrego essa coisa, né, cara? Mas fala aí, Alodão. Vamos resolver, tá resolvido, tá perdoado, até porque nós ganhamos o jogo, então tá tudo certo. Não carrego essa mágoa. Acampamento de embaixadores, teve uma final do futebol. Igreja Batista da Vila Zate contra Igreja Batista de Pirituba. Detalhe, não era só futebol, era vários esportes. Sim, era tipo uma Olimpíada, tinha corrida, tinha não sei o quê, mas o futebol é o futebol. Futebol revela se o cara é crente mesmo ou não é. Se o cara é carnal ou se ele é espiritual. É no futebol e no truco que nós resolve. Não é? Então nós estávamos lá nesse sítio, imagina, acho que faz tanto tempo que a gente estava entrando para adolescência, né? Tinha mais da mesma idade, Por aí. sei lá, devia ser, deixa eu ver, devia ser 94, 95, por aí. E aí na final do futebol foi Igreja Batista de Vila Zate contra Igreja Batista de Pirituba. Várias igrejas participando, principalmente aqui da região da Zona Oeste, né? É, foi. Eu não tenho muita lembrança, né? Que você é bem mais velho que eu, mas... Então eu não tenho tanta lembrança. Mas eu lembro que a final foi essa. Foi. Eu lembro que o Celso tomou um frango. O Tomou. goleiro dos irmãos. Nosso goleiro não era muito bom também, mas a defesa era boa. E quanto foi a final? Foi 3-2, cara. 3-2 com o frango do O Celso. frango do Celso. Ai, caramba. Bom, enfim, foi isso aí. Essa mágoa aí é desnecessária. Não, Vocês mas- ganharam em outras modalidades, a gente não zoou ninguém. Por quê? O que acontece? Por coincidência, Então, esse é o como problema. as igrejas eram próximas, a gente voltou no mesmo ônibus. Você imagina E a zoeira, a gente velho. com o troféu na mão, com as medalhas na mão. Eu lembro- Gritando. Eu lembro que o Ronaldo queria morrer, ele queria sair na mão. Ronaldo, ele me acompanha no Face, talvez esteja aí. Ele queria morrer, ele ficava vermelho, querendo brigar. Imagina, né? Os conselheiros lá, gente, calma, para. Não, que para o quê? Nós ganhamos, vamos pra cima, não sei o quê. Tudo sem palavrão, ou palavrão gospel, né? O pessoal usa muito, né? Ah, não sei o quê. Filho de Jezabel, os caras não assim, né? Então, e aí, enfim, aquela confusão, a confusão no ônibus eu lembro. É, cara. Então, eu tô perdoando vocês, tá? E todo o pessoal lá da Vila. Eu peço perdão por Brincadeira. isso, né? Mas vou continuar rindo da história. A história tá escrita, né, cara? Não tem jeito, né, velho? Sensacional. Mas pelo que eu vi, o que marcou foi o frango do goleiro. O frango hein? do Celso Acho que ele foi- tem que pedir perdão também. Foi um frango mesmo, foi bem frango, viu, irmão? Você estava com fome na hora que eu te gravei. Foi um belo de um frango, assim. Tem pergunta já aí rolando, hein? Tem pergunta chegando. Abraço, pra gente. Celso. Se você ver isso aí um dia, obrigado, viu, por Uma aquele jogo. boa da Cris aí pro pastor. Tem uma da Cris, tem uma do Fábio, que veio lá pelo Face do pastor aí. É Fábio? É. Tem sobrenome? Que eu já vi se a pergunta é séria. Então, Sartalero. Sartarello. Ah. Fabião, você é uma bênção, meu irmão. Achou aí, Esse cara é Marcinho? uma bênção. faz aí, Marcinho. Bênção de Deus na minha vida. Ó, mandou perguntar pra você. Você prefere espeto de frango ou açaí? Uma coisa assim. Não entendi isso aqui. Eita, Esperto foi de falar frango ou açaí? Espeto de frango, açaí. Foi falar do frango do céu, só pra onde foi a conversa. Você tá vendo? Obrigado, Sartarello. Você não fez a pergunta que você fez lá do pai de Jesus, né? Tô pesquisando ainda. Nossa, eu tô curioso agora, hein? Esses dias eu saí com o Sartarello. Esse irmão é uma bênção. E é uma bênção, assim como o Luciano, há muitos anos. A primeira vez que eu participei de um grupo de pagode cristão, né? Não que eu tenha tocado fora, lembro, fui da igreja a vida toda, irmãos. Então tinha um grupo de pagode lá na Igreja Batista da Brasilândia. Na época o pastor Paulo, que é meu pastor hoje, era pastor da Brasilândia. E o Sartarello foi meu líder lá, mas eu tô falando de 99, cara. Tava com 16 anos, 15 anos, foi meu líder e é um amigão. Até hoje, esses dias a gente saiu e aí eu falei, poxa, Sarto, eu preciso ir e tal, eu preciso resolver os negócios. Não, fica aí, come mais e tal. Eu falei, não, vamos rachar. Ele falou, não, eu vou pagar. Eu falei, irmão, não faça isso. Isso não é prudente nem sábio, né? Ele falou, não, pastor, come à vontade que eu vou pagar. Eu falei, irmão, não, mas aí já foi pedido. E eu gosto muito de espetinho de frango e muito. Os caras lá na Brasileira servem um espetinho lá e um açaí com leite.
Misericórdia. Nossa. Quase que eu não consegui sair de lá. Ainda prefiro o espetinho, viu, certo? Obrigado, vamos marcar outra. Eu que pago dessa vez. Falando em espetinho, pessoal, olha, aqui a Bistrô Burger nos ajudando aí, mandou lanche pra nós. E se você falar que você assistiu o podcast, você vai ter desconto se você for lá na Bistrô Burger, a Avenida Rede Manduba, número 100, ali no Jaraguá, tá bom? Então um abraço pra todo mundo aí da Bistrô Burger. É isso aí. Pessoal, seguinte, bora nas perguntas aí. A Cris mandou uma pergunta também. Ela perguntou se hoje, se a gente trouxer um teclado aqui, você vai tocar a música Teu Toque. As perguntas sérias vocês deixaram para outro dia, né? Ele veio preparado. Deus abençoe, meu irmão. É um sinal. É um sinal, tá vendo? Irmãos, rolou aí pelas redes sociais um videozinho que eu tava tocando a música. A primeira pergunta que o irmão me fez fora do ar aqui foi se o teclado tava inteiro. Porque uma quarta-feira, o culto da igreja, onde tudo aconteceu, na última hora o violão da igreja deu problema. Falei, mano, então pega o teclado. E aí quando eu tava tocando a música Me Derramar, né? Ao sentir o teu toque. Quando eu toquei essa nota, meu, o suporte do teclado abriu, o teclado caiu no chão. E aí não é só tá tocando no culto e acontece uma coisa errada. Tava sendo transmitido o culto. Eu tava sozinho, não dava pra banda continuar enquanto... Foi ridículo. E o teclado caiu. Eu falei, irmãos, o toque foi forte, viu? Derrubou até o teclado. Mas eu tava pros irmãos, a gente tem que aprender a observar os sinais, né? Deu essa confusão no começo do culto. Foi um dia que choveu e foi ruim pra eu chegar na igreja. Cheguei em cima da hora. Quando fui pegar o violão não funcionou, eu pego o teclado. Aí eu vi que tinha um araminho segurando o suporte do teclado. E aí eu tirei, desrosqueei lá para arrumar a altura. Eu vi que o negócio não ficou muito firme. Eu falei, gente do céu. Mas vou segurando com o pé aqui e apertando o pedal com o calcanhar. Aí não teve jeito. Confiei demais, já era a terceira música. Caí, foi ridículo. Mas foi bênção, acontece. Tive que continuar. Brodão, seguinte, cara, tá saindo de cá, né? Pô, cara, a gente já se conhece há muitos anos, né? Como a gente já falou aqui, né? Eu lembro da Juboesc, muito da Juboesc. Eu lembro das nossas reuniões, dos Alabanza que nós fazíamos. Alabanza, sensacional. Alabanza era o encontro da Juventude Batista Oeste da capital. Eu era lá da FIB de Pirituba, agora a Igreja Batista Rio dos Reis, né? E o Arodão lá na Vila Zate ainda, a gente fazia muito trabalho junto. Cara, eu não sei, cara, comigo foi bem assim, mas o quanto que esse envolvimento, cara, te fez entrar na linha para ser um pastor hoje? Assim, qual a influência que tudo isso na adolescência, tudo isso trouxe para você, para que você pudesse hoje falar, cara, o chamado de Deus já estava lá desde o início? Fala pra gente um pouquinho. Não, você tá maluco, foi primordial, né? Eu acho que o trabalho da associação, né, naquela época, da juventude da associação e esses movimentos, né, de rede, etc. Eu acho que eles são fundamentais porque ele multiplica o trabalho da igreja local. Eu acho que o nosso trabalho forte é a igreja local, sabe? Igreja local, igreja local, igreja local. Mas às vezes mesmo fazendo um trabalho na igreja local, algumas coisas não vão. Por desinteresse do jovem, por despreparo, não sei. A gente podia fazer uma lista enorme aqui. E aí eu acho que esse trabalho de associação, ele colabora com isso. Porque o que acontece muitas vezes? Às vezes eu estou aqui com 20 jovens na minha igreja, e o outro está com 10, o outro está com 12, o outro está com 30. Só que quando a gente junta uma galera lá, 100, 150, é outra vibe, cara. O jovem e já o adolescente, né? Ele não só gosta, como ele precisa desse movimento, ele precisa estar ligado a algo maior. Eu sou totalmente contra programação por programação, sabe? Temos um calendário, temos que cumprir, não. Acho que antes de pensar em calendário, a gente tem que pensar, tá, mas o que a gente quer? Só fazer uma programação legal? Então você chama uma banda legal, chama um pastor legal, você vai ter uma programação legal. Mas a ideia não é essa, a ideia é jogar gasolina naquele foguinho que está lá na igreja local, sabe? Eu acho que a gente não tem que se juntar como igreja para fazer um evento grande.
Evento é evento às vezes. É. Não serve pra nada. É ter um propósito. Qual que é? Não, vamos juntar a galera. Então tá cada um na sua igreja com dificuldade, não consegue fazer, não consegue, sei lá, uma série de questões. Vamos juntar? Vamos. E esse trabalho colaborativo, eu acho que ele me ajudou muito mais assim numa questão de abrir a visão, sabe? Eu sei que cada igreja local tem suas dificuldades, eu sei que cada denominação tem suas dificuldades também, mas não é só dificuldade. Então eu gostava de fazer o culto com a minha galera na igreja, com 20, 30, era uma bênção. Mas, mano, quando a gente juntava 100, 200, teve culto da Juboex que a gente lotou a Vila Zate, mano. Você é louco. Então aquilo era maravilhoso, mas o melhor. O maravilhoso não era o evento. O maravilhoso era ver a continuidade disso nas igrejas locais. E querendo ou não, isso reforçava o que era meu chamado. Porque eu estava liderando aquela galera, eu pregava para eles, eu dava estudo bíblico. Então, isso acabou vindo, o trabalho de juntar a galera para fazer, como um combustível para continuar na igreja local. Eu acredito muito na igreja local, eu acho que esse foi o método que Deus planejou, que Jesus mostrou, que Paulo construiu um pouco mais como isso deveria acontecer, mas é da igreja local até os confins da terra, tá ligado? Então se a gente faz um trabalho legal na igreja local, bênção. Se pode juntar mais igreja para fazer o trabalho, é mais bênção, e a igreja local continua funcionando e assim vai. Então foi importantíssimo, cara. Até hoje, não é à toa, que no meu caso, até hoje eu sou envolvido com isso. Então ano passado eu cuidava do louvor da Jubanoc, aí o pastor que cuidava me convidou para assumir a liderança. E aí a gente está naquela pandemia, vai, não vai, é variante, vai, não vai, não sei o quê. Mas a gente está retomando os trabalhos e estamos com vários sonhos, cara, assim, sonhando para o reino de Deus e para a glória dele. Você sabe que a nossa igreja aqui, ela é uma igreja independente, né? Ela não está vinculada à convenção. Porém, se eu não me engano, foi em 2015 ou 2016, nós fizemos um culto aqui, trouxemos o pessoal da Juboesca, que você pregou nesse culto. Eu lembro. E eu lembro que nós, a Mar Lopes, né? Tá no Piauí? A Piauí, isso. Lembro. Eu não lembro o nome dela, a gente chama só ela de Mar, né? Eu lembro que ela fez um desafio de a gente conseguir algumas bíblias para mandar lá pro Piauí. O Piauí. Ela mora lá hoje. Mora lá projeto, hoje, né? E olha só, o envolvimento com a associação, o envolvimento com a igreja, isso fez com que missionários surgissem, pastores surgissem. Totalmente. E a gente conseguiu colaborar. Eu lembro que a gente levantou 200, 300 bíblias e mandamos para lá, né? E ainda conseguimos um valor para poder abrir um curso artesanal, alguma coisa assim. Isso, porque tinha essa questão de água lá, esse era o projeto. Cara, isso é maravilhoso. A gente, no meio empresarial, o pessoal vai chamar de fomento, né? Você está fomentando o assunto. Nas mídias sociais vão chamar de engajamento, né? No nosso meio, assim, a gente pode falar que são pequenos avivamentos, sabe? Que acontecem em movimentos assim, porque o coração se volta para aquilo, a atenção se volta para aquilo, o dinheiro se volta para aquilo, a energia se volta para aquilo. E se a gente não se juntasse, né, que o que a gente não fizer, as pedras vão clamar, eu sei, mas isso é mais sobre nós. Isso faz tão bem quando nós nos sentimos fazendo algo para Deus. É verdade. Que às vezes a pergunta é por que a gente não faz mais? Mais no sentido assim, deixamos de fazer? Não. Por que a gente não intensifica isso? Por que a gente às vezes entra no piloto automático aí, não só na nossa vida como no ministério, e vai perdendo essa paixão aí? Fazer uma pergunta. Manda, irmão. Você comentou todo esse movimento que você faz com jovens, essa coisa muito legal, porque você vai juntando tudo. Porque acho que jovem gera jovem, né? Como Exato. fala. Né? E quanto mais assim, eles ficam mais empolgados e trabalham com mais. Isso também, vamos entrar agora no tema, né? Isso seria como um discipulado, né? Encaixaria nisso, né? Você, na verdade, você foi discipulado pelos seus líderes a ponto de você aceitar e você viu que realmente era seu chamado, porque você teve um discipulado sobre isso, né? E todo esse trabalho que você fala que você faz aí com a galera também não deixa de ser, entre aspas, né? Sim, foi sendo forjado, né? Muita gente investiu na minha vida, a igreja, líderes, pastores, né? Tudo isso faz parte da nossa história e da nossa formação, né? E eu acho que muito do que a gente faz, para a glória de Deus,
se encaixa no cumprir a grande comissão, sabe? Então, quando a gente vai falar de discipulado, o texto base é Mateus 28, 18, 19, 20, é a grande comissão. Então, o que tem lá na grande comissão? Vão e preguem, aonde? Em todo lugar. Todo lugar. Para que é para pregar? Para que essas pessoas encontrem a Jesus e estejam em comunhão com o corpo de Cristo, através do batismo. Tá, e depois? Ensinem a eles tudo que eu ensinei a vocês. Aí no versículo 18 ele fala, ó, e pode ir que a autoridade é minha. Toda a autoridade é minha. E no 20 ele vai falar, e eu estou com vocês todos os dias. Então, acho que muito do que a gente faz entra em algum desses lugares. Ou a gente está pregando, ou a gente está trazendo as pessoas para a comunhão da igreja, ou a gente está ensinando o que Jesus ensinou. Para o não convertido, o que a gente tem que ensinar? Cara, se arrepende. Jesus morreu na cruz e aquele que crê vai ser salvo. Para aquele que já é salvo, a mensagem também, ó, se arrepende. Tem coisa aí para se arrepender. Vamos crescer em santidade e vamos dar fruto. Então, Jesus sempre tem o que ensinar. Então, fazendo isso, de alguma forma a gente está cumprindo a grande comissão. Na questão do discipulado em si, e é uma coisa que é interessante falar, que é uma palavra que a gente não vê na Bíblia. Não tem a palavra discipulado. Você tem discípulos, você tem fazer discípulos, né? Mas então a gente entende que discipulado foi aquilo que Jesus fez com os discípulos, com os 12, que depois se tornaram apóstolos, ou seja, foram enviados para levar essa mensagem, cumprindo a grande comissão. Então, eu entendo que a parte do discipulado, ele não é feito no atacado, vamos chamar assim, né? Então, acho que esses grandes encontros, eles não conseguem gerar o discipulado. Acho que o discipulado ele é uma coisa mais próxima. Às vezes, na maioria ou na minoria, não sei, mas até individual. Porque, por exemplo, se a gente faz o discipulado em grupo, é muito complicado acontecer ali uma confissão de pecados, por exemplo. Medo de julgamento, medo de expor. E também você não tem que expor sua vida para todo mundo mesmo. Mas você tem que ter alguém para conversar sobre as suas fraquezas, sobre as suas tentações, sobre as suas quedas. Alguém que te oriente nesse momento. Aí que eu acho que o discipulado entra de uma forma mais próxima, mais individual. Então eu entendo que os eventos, os grandes movimentos, pequenos avivamentos entre nós, ele cumpre a grande comissão. Mas eu vejo o discipulado como algo mais próximo. Como o discipulado de Jesus com os discípulos, eles caminhavam junto todos os dias. Eu e o Luciano somos amigos aí há sei lá quantos anos, mas a gente não tem como caminhar junto todo dia. Então, como que a gente pode mudar isso? A gente faz um encontro semanal, quinzenal, faz um encontro no grupo, mas nesse encontro eu abro a porta para ele. Falo, ó, quem estiver aqui, que precisar falar sobre as suas fraquezas, sobre as suas tentações, sobre os seus pecados, sobre as suas quedas, me procura no particular e a gente vai conversar sobre isso. E nesse momento que você ouve as pessoas e sem julgamento, e você vai ouvir muitas coisas, aí você pode vir e falar, ó, vamos lá, o que a Bíblia diz sobre isso? E aí você vai ensinando o que Jesus ensinou para as pessoas. Então eu acredito muito nesse movimento um pouco mais próximo, muitas vezes individual, aonde ninguém é dono de ninguém. Eu sei que tem algumas visões que falam que a pessoa ela tem que pedir permissão para tudo para o líder. Eu também sou contra isso. Mas eu acho que nessa caminhada, alguém que tem mais experiência, alguém que está numa busca de Deus mais intensa, pode sim acrescentar. E eu uso sempre esse termo, transbordar. Sempre pensando na visão ali da mulher samaritana com Jesus, quando Jesus fala, ó, quem beber da água que eu der, não vai mais ter sede. Ele podia parar aí, mas não parou. Falou, não só não vai mais ter sede, como dele vai jorrar fontes. Dele vai jorrar água à vida. Então acho que a nossa luta da vida cristã espiritual é essa. É a gente não parar de beber aquilo que Jesus oferece, para que a gente também não pare de transbordar para outras pessoas, sabe? Eu acho que isso muda a gente, muda as pessoas e mudam eternidades. Também não adianta eu querer transbordar de mim mesmo. O que eu tenho para oferecer para o outro? Então a gente precisa buscar Jesus para receber dele e transbordar. Transbordar para mim é estar com a juventude, é liderar, é estar no louvor. Para o outro irmão é cuidar do infantil, para o outro irmão é cuidar do som.
não é só sobre a gente, é aquilo que Deus nos deu e nos dá para que a gente possa transbordar para o outro. Eu acho que no discipulado, uma relação mais próxima, isso acontece demais. Demais. Estou aqui representando os jovens, né? Lembrando isso. E para manter a pergunta, né, manter no sistema de discipulado, né? Eu queria perguntar para o pastor, você já foi líder de jovens, né? Você sabe como é. Que jovem, querendo ou não, precisa dessa liderança mais incisiva, né? Uma liderança que precisa estar mais em cima, porque querendo ou não, o jovem tem essa necessidade, né? De ter uma responsabilidade assim, maior sobre ele, né? E eu acredito, né, que o líder dos jovens, dos adolescentes, seja o que for, eles acabam sanando bem essa necessidade, né? Mas o senhor como pastor acha que falta muitas vezes essa interação direta do pastor com os adolescentes, sem intermediário do líder dos adolescentes, assim, para ter essa comunicação direta, porque eu sei que muitas vezes o adolescente não vai atrás, né, do pastor para tirar dúvidas, pedir conselhos, essas coisas, porque acha que não cabe a ele fazer esse tipo de pergunta, ou às vezes tem medo do pastor, às vezes não sabe o que o pastor vai falar para ele, e acaba recorrendo ao líder. Não falando que o líder tem menos responsabilidade, ou que o líder tem menos consciência que o pastor, né? Mas o pastor, querendo ou não, ele tem uma liderança maior, tem uma visão diferente do líder, né? Então, você como pastor acha que falta essa interação direta do pastor com os adolescentes, na maioria das vezes? Eu acho que isso cabe muito, isso é muito sério o que ele está falando, porque cabe muito naquela questão das vezes você achar que existe uma hierarquia, né, de liderança, aonde, poxa, eu não posso chegar no meu pastor, eu tenho que chegar primeiro no meu líder, né? Aí eu queria que você completasse Então, não dá para responder sim ou não, né? Porque as igrejas locais são muito diferentes, né? Então, eu vou responder dizendo que eu acredito que seja o ideal, né? Sim, acredito, vou repetir talvez algumas vezes isso, muito na igreja local, muito. E essa igreja local, ela tem alguém que é responsável por ela, para trazer a visão para ela, e esse alguém é o pastor. Em algumas igrejas é o pastor titular. Fala no pastor, o pastor tá em pé. Senta aí, pastor. Pega Fala, uma mantinha pastor. aí, senta aí com a gente. Tava falando bem do senhor agora. Então, toda igreja tem um pastor titular ali, o pastor presidente, né? Cada uma tem uma nomenclatura. E dele vem aquela visão para aquela igreja. Isso tem que estar muito claro. Se a pessoa não concorda com a visão do pastor, das duas uma. Ou ela se submete, fala, bom, não concordo, mas Deus colocou aqui, a direção é dele. Ou essa pessoa vai buscar em Deus, se de repente ela tem que ir para outra igreja, ou se esse é pecado não confessado. Hoje a gente vê aqui uma mágoa de mais de 20 anos ser jogada na mesa, né? Então isso às vezes acontece. Então assim, por que eu falo da visão do pastor? Porque aí, o pastor, às vezes ele mesmo tem essa visão, olha, você, adulto, casado, jovem, adolescente, se quiser me procurar para conversar, eu tenho aqui um tempo para aconselhamento, eu tenho um tempo para isso. Então, muitos pastores, é o que eu falo, de abrir a porta, né? Porque é o que você falou, às vezes o adolescente ou o jovem por ele mesmo, ele não procura. Ou por medo, por vergonha, por trauma. Então, teve gente que procurou o pastor, cara, você está em pecado, você vai ser expulso da igreja. Aí teve gente que foi o inverso, procurou o líder e o líder falou isso. Então, como o Luciano falou, isso é um assunto muito sério, muito complicado, mas eu penso que de Deus vem a estratégia, mesmo que seja complicado. Passa pelo pastor. Então, por exemplo, às vezes um pastor também, vamos combinar, você tem lá 200 membros, 300 membros, como é que você cuida de 100 membros? Cara, é impossível, humanamente falando. Impossível. Então, eu creio que o pastor ele tem duas frentes nesse caminho, né? Abrir uma porta, falar, se você precisar, conta comigo em qualquer momento. E também, de um outro lado, ele ter essa proximidade que eu falei do discipulado com os líderes deles. Porque os líderes também têm suas necessidades, seus problemas, suas tentações, suas frustrações. Sim. Então, se os líderes tiverem essa porta aberta com o pastor, se passarem por um discipulado, por um treinamento, sei lá o que for, né? E eles terem esse caminho aberto, o pastor pode, através dos líderes, alcançar muito mais gente. Aí você é jovem, procura lá seu líder e fala tal, não sei o que. O cara fala, meu, tamo junto, vamos orar.
Mas ó, você tá errado nisso, que a Bíblia diz, mas cara, eu tô aqui com todo o amor do mundo. Você topa um dia a gente sentar para conversar com o pastor? Às vezes, o intermediário é uma bênção. Se for dentro dessa visão de amor, de cuidado, de pastoreio, é uma bênção, sabe? Pela questão da linguagem, né? Às vezes o pastor designa aquela pessoa para aquela tarefa, né? Justamente pela comunicação que ela tem, né? Pela Tipo, o comunicação. Lulu, a Marcinha, até o Cainho, todo mundo, assim, tem uma comunicação mais fácil com os jovens, né? Olha, cara, tem uma frase que eu aprendi no ministério, mais na prática do que com alguém falando, sabe? Que é assim, o Lu já me viu falar isso muitas vezes. As pessoas sabem quando elas são amadas. E o principal que tem que estar no coração de quem lidera a gente, jovens, adolescentes, é amor pelas pessoas. É saber que nós recebemos um amor de Jesus que nós não merecemos. No exemplo que eu falei agora há pouco, né? A gente recebe de Jesus e a gente transborda para o outro. Às vezes o outro vem falar umas coisas para a gente e fala, meu Deus, esse aí não merece amor. Mas eu mereço? Quem disse que eu mereço o amor que Jesus me deu? Então quando a gente recebe isso, a gente consegue transportar para o outro, transbordar para o outro. O cara chega pro pastor, pô, não sei quantas vezes eu ouvi isso em gabinete. Pastor, transei com a minha namorada. Fala, cara, te entendo. Hormônios, situações, não acredito na sua inocência. Foi uma situação pensada, planejada, produzida. E bem executada. Se bem executada, fiquei numa situação difícil. Mas aí, falando isso, é bem executado no sentido que, em casa não vai ter ninguém. Sabe? Então todo mundo sabe o que eu tô falando aqui. Então falar, querido, então você errou. A questão do Davi, né, que planejou a morte Tudo do... planejado. Aí a Bíblia vai falar que um abismo chama outro, né? Então ele fez o errado, podia resolver, não resolveu, aí foi só piorando, chamou outro e teve que matar um cara, foi um mandante do assassinato para esconder o pecado. Então, mano, esse papo de Adão, não, fui eu não, se foi a mulher que o Senhor me deu. Não fui eu não, foi a cobra. Manja, então esse papo de sair da responsabilidade só vai jogando a gente mais pro fundo e mais pro erro. E aí você fala pro jovem. E aí a pergunta, essas conversas francas, essas confissões tem que acontecer. Fala, mano, você fez, mas você está arrependido? Se não for falar da parte da carne, do prazer que deu, você está arrependido? Tô, pastor, tô arrependido. Então a gente vai orar agora. Você vai confessar o seu pecado a Deus e você vai receber o perdão de Deus. E depois você vai vir aqui com a sua namorada. E a gente vai fazer isso. Porque amanhã, quando você for marido, o cabeça da casa é você, mano. Responsável pela espiritualidade é você. Quem tem que trazer a glória de Deus para dentro de casa é o marido. E você já vai começar a exercer isso no namoro. Falar, nós erramos, eu confessei, a gente vai procurar, a gente vai se confessar, se consertar e vamos caminhar direito. Então, às vezes, o cara encontrou em mim esse caminho, essa ponte. E muitas vezes morreu em mim o assunto. Porque eu realmente acredito no que o Evangelho fala. Se o senhor não confessar ali, se ele estiver arrependido, acabou a história, mano. Acabou a história. Agora, de repente, essa pessoa quer continuar reincidente no pecado. Você fala, então aconteceu isso? Vamos fazer um discipulado aí de pelo menos um mês? Vamos conversar mais sobre isso? Pô, cara, eu afirmo aqui, sem medo de errar, que isso livra a pessoa da morte. É verdade. Livra a pessoa do caminho do inferno, porque às vezes a pessoa entra num ciclo de culpa, medo, não sou digno de buscar Deus, eu nunca vou falar isso pro pastor, eu não quero falar nem pro meu líder. Aí eu entendo que entra um pouco da proatividade do líder também, né? De chegar junto, e aí, tá tudo bem, como é que você tá? Mas também o líder não pode fazer tudo, né? Falo que a gente tem que traçar algumas linhas. Falar, ó, queridão, eu vou até o meio do inferno para te buscar. Agora, se você falar que quer viver nisso, eu tenho que fazer essa risca aqui, ó. Daqui para lá é por você. Se um dia você quiser, eu tô aqui pra gente começar de novo. Como Jesus já me deu muita chance. Agora, também entra um pouco da vontade do cara, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado também, que às vezes a gente é muito bom em dar desculpa para as coisas, tá ligado? A carne é fraca. Mas conversa fiada aí. Quem falou que a carne é fraca foi Jesus. Jesus estava no Getsemane orando, suando sangue. Aí chega para os discípulos e fala, vocês podem me ajudar em oração?
Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Esse é o contexto dessa frase. E muitas vezes é usado como Muleta, alforria para pecar. Ah, pastor, você sabe, a carne é fraca, né? Ah, querido, mas o sexo não é vitamina, pá. Não vai ficar mais forte, não, vai ficar só mais fraco. Pô, então se arrepende, queridão, vamos lá. E quantas vezes for preciso, até a gente vivendo os nossos processos. Hoje, quem já passou pela juventude pode testemunhar, cara, é possível. Ah, é impossível. Não, impossível não é. Não é. Eu que sou um cara falho, consegui? Por que você não vai conseguir? Então, às vezes, o líder é essa referência. Não é todo mundo que tem pai cristão. Não é todo mundo que tem essa ligação com o pastor, essa liberdade. E aí o líder acaba virando essa referência. E precisa. E o líder que está lá sendo líder, porque foi chamado para isso, ele sabe disso. E mesmo apesar das lutas que ele tem, da dificuldade que ele tem, ele procura entregar o melhor. Porque ele sabe que é Deus que está controlando esse negócio. Ficou sério, né? Ficou sério. Tem bastante perguntas chegando. Glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma pergunta, cara. Na verdade, assim, eu vou até quebrar um pouquinho, a gente vai voltar para os assuntos sérios ainda, mas acaba sendo sério também, né? Cara, ano era 2000, nós estamos em 2022, né? 2020, começo de pandemia, o estresse todo, eu tava com as crianças em casa e, a gente não tinha igreja para frequentar, né? Tava tudo muito novo, os esquemas das lives surgindo e tudo mais, então a gente começou a acompanhar os cultos por live. Às vezes o pastor fazia da casa dele, lá da sala dele, às vezes ele vinha para a igreja e tudo mais. E aí, de repente, a gente acaba sentindo falta da questão de congregar, né? A gente sente falta de ter uma palavra e tudo mais. E eu lembro, cara, que chegava por volta de umas 11 horas da noite, apareceu o Haroldão com uma live chamada Graça na Madruga. Olha só o nome. Graça na Madruga. Fala um pouquinho o que foi a experiência da Graça na Madruga, Haroldão, porque é o seguinte, eu vou falar uma coisa pra você. Talvez você já ouviu isso, mano. Me abençoou muito, velho. Glória a Deus. Ouvi de algumas pessoas, Deus foi muito bom. Explica o que era a Graça na Madruga. Cara, a Graça na Madruga começou numa terça-feira à tarde. A ideia foi numa terça-feira à tarde. Graça vespertina, né? Falei, cara, eu tava do outro lado dessa linha que você tá. Eu amo igreja, mano. E amo igreja local. Então, no meu caso, eu não tava sem ir pra igreja. Porque a gente continuou transmitindo os cultos da igreja. Então, seja para mim pregar, para mim dar uma aula de EBD ou para dirigir o louvor, era tudo da igreja. Mas era tudo sozinho, olhando para uma câmera, cara. Ah, você é maluco, velho. Pra mim, que gosta de gente, que gosta de conversa, que eu não sei como não peguei Covid, ou se peguei, passou e eu não vi, tá tudo bem. Mas, tipo, eu sentia muita falta disso. E eu confesso um pecado aqui, eu não sou muito bom de planejamento, de administração, não sou esse cara. Eu sou o cara de gente, eu sou o cara de contato, sou o cara do, mano, tive uma ideia, vamos, assim. E foi numa terça-feira à tarde, falei, mano, um jeito de eu estar junto com as pessoas, não só com os irmãos da igreja, é eu fazer uma live. Eu sou muito analfabeto para isso, então eu falei, qual o recurso mais fácil? Facebook, clica aqui em ao vivo, e vai ser assim. Aí foi isso. Anunciei à tarde, os primeiros episódios, você pode chamar assim, foram meia-noite. Por isso chamava Graça na Madruga. Não, foi 11 da noite, você tem razão. Minha igreja estava num relógio de oração, onde a oração era meia-noite, era o meu horário. Então eu falava, irmãos, é o seguinte, a gente vai começar aqui... Eu não sabia disso, porque eu lembro que você meia-noite parava para orar. No começo foi isso mesmo. Naquele mês teve relógio de oração na igreja, e aí eu fiz desse jeito. 11 horas, eu falei, irmãos, terça, quarta, quinta e sexta, vamos estudar Filipenses. 4 capítulos, um pra cima, um capítulo por dia, todo mundo pode, beleza? Foi isso. Eu ligava o meu notebook lá com louvor de fundo, colocava meu celular, precariamente, sempre com uma gambiarra, não tinha um pedestal como eu tenho hoje. Caiu várias vezes, né, Haroldão? Direto. Daqui a pouco a gente tava ouvindo o Haroldão, negócio... Não, deixa eu confessar um pecado. Caiu o celular, caiu a internet, caiu o Haroldo no sono.
Então tinha vez que eu tava fazendo e opa, não, tô aqui, irmãos, tô aqui, tô pescando porque Jesus mandou pescar, né? Pescar homens. Então, aí o pessoal me avisava no WhatsApp, pastor, tá cansado, né? Tinha uns irmãos que sempre falavam, pastorzão, tá cansado, né? Eu falei, irmão, tô. Mas glória a Deus. Então, o que eu fazia? Como eu oriento muito o pessoal a fazer devocional. A gente lê um capítulo da Bíblia, marca os versículos que ou chama atenção, ou dá dúvida, ou fez você lembrar de algo, não sei o quê, e depois volta nesses versículos. Cara, não era nada demais, mano. Abria a Bíblia, lia, depois voltava nos principais, as pessoas falavam qual era o principal para ela, e a gente comentava. Cara, começou assim. Eu só queria fazer isso. E, cara, foi uma bênção na minha vida. Porque como ele começou do nada, pra gente, mano, que não é influencer, não é famoso, não é nada, então você começa com 2, 3, daqui a pouco tem 10, 12, 15, 20, chegou a ter 50 pessoas lá que podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas estavam me assistindo, estavam interagindo. Aí eu comecei com o negócio de pedir música. Aí o pessoal pedia os louvores e tal. Parecendo aquelas rádios antigamente. Irmã, você não sabe, eu tive uma experiência com a web rádio que marcou minha vida. É um lugar que eu quero voltar um dia. Toda sexta-feira com esse grupo de pagode que eu toco, Força da Fé, a gente tinha um programa numa web rádio. Nossa, eu me realizava naquilo. Então eu senti um pouco disso. Então o pessoal falou, pô, mas tá parecendo um programa de rádio. Eu falei, ah, é bom isso? É, então tá bom. Aí os irmãos, aí algumas pessoas começaram a me ajudar ali offline, então a pessoa podia ou pedir a música dela ou mandar um pedido de oração, que aí meia-noite a gente orava. Aí meia-noite a gente orava, falei, bom irmãos, vamos encerrar que eu vou pra cantina, né? Depois do culto sempre tem cantina, eu já vou pra minha terceira janta, então eu preciso encerrar aqui e tal. E criou uma coisa muito legal. Muito legal. Se você me perguntar por que parou, eu não sei direito. Mas algumas pessoas tentaram me ajudar, começaram a me dar alguns conselhos, mas aí começou a descaracterizar. Aí eu não estava mais do jeito que eu queria, e eu falei, ah, enfim. Começou a ter produção, o pessoalzinho... E tipo assim, mas nessa história aí, cara, eu posso estar enganado, tá tudo lá no meu Face, em algum lugar, mas eu arrisco dizer aí que a gente lê uns 15 livros da Bíblia nesse negócio. Bastante, Que a gente não lembra, né? Mas tem livro da Bíblia que é um capítulo no Novo Testamento. Então, em 2 semanas a gente tinha lido 1ª, 2ª e 3ª João. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª. São livros pequenos. Então, tirando o Evangelhos e Atos, eu acho que de Romanos a Judas a gente foi, se eu não me falha a memória. E foi uma benção. Aí depois eu parei, aí depois eu voltei com as lives de louvor. Aí eu ligava lá meia-noite, ficava tocando os louvor lá, cantando, a galera pedia, eu nunca tocava, porque eu não sabia, né? Irmãos, um dia eu toco, né? Vamos nas que eu sei, né? E aí, quem sabe, um dia eu volto, né? Não sei. Talvez jamais... hoje eu tenho mais ideia do podcast. Por isso que eu falei pra vocês no começo que eu tô muito feliz de estar aqui. Porque isso é uma coisa que tá no meu coração hoje. E eu acho que, como você falou, Luciano, às vezes quando a gente se dispõe a fazer o que Deus está colocando no nosso coração, a gente não consegue mensurar até onde isso vai. Então, para mim, era um play no meu Facebook. Para o outro, foi no dia que ele não conseguia dormir preocupado com o problema. Para o outro, foi o dia que o cara estava se sentindo sozinho. Para o outro, foi o dia que a pessoa estava com um problema em casa. Para mim, cara, foi ler um capítulo da Bíblia e orar. Colocar uns louvores. Para uns que pediam os louvores, cara, foi a música da conversão do cara. Foi a música do batismo do cara. Então a gente não tem noção do quanto Deus pode nos usar quando a gente se dispõe. Tipo, eu tenho certeza mesmo, tenho fé nisso, que vocês vão se surpreender com algumas coisas que vão falar sobre isso que está acontecendo hoje. Você fala assim, pô, gente, obrigado, eu fiquei feliz pela audiência. E tem gente falando, cara, naquele dia foi o que salvou. Meu dia tinha sido terrível. Foi uma frase que o pastor falou no testemunho dele que veio ao encontro. E Deus age assim, cara. Por isso que a gente não pode parar de fazer. Interessante que essa ferramenta a gente descobriu numa época assim que... uma pandemia. Nessa ferramenta assim da gente poder... você vai entrar na casa de uma pessoa que, como você falou, clicou, ouviu sua mensagem, sabe...
foi edificada, uma ferramenta assim que a gente agora está aproveitando, né? Porque descobriu esse novo jeito de falar do Evangelho, de falar da palavra. E né? eu confesso, irmã, que eu falo que Deus me tratou nisso porque eu era totalmente avesso a isso. Sou contra o negócio de internet, eu sou contra... Porque eu não conhecia nada, então era uma coisa irritante para mim, né? Só que essa ideia do nada, né? Que a gente sabe que é de Deus, os do nada de Deus, que começou, isso acabou me... Não gosto de usar muito o termo destravar, porque virou um termo meio do coach esse negócio, né? Mas isso me animou, fez com que eu falasse, caramba, é uma ferramenta que alcança... Eu não gosto, mas alcança as pessoas. A ponto de depois disso eu lançar um curso para discipuladores. A gente vai falar sobre isso. Já a gente chega lá, foi uma bênção na minha vida, mas se eu não tivesse sido animado, né, encorajado nessas lives, o curso não teria acontecido. E o curso tinha gente aqui do Jaraguá, gente lá de São Caetano do Sul, gente de Santo Amaro, Morro Grande. E assim, se fosse para juntar num lugar só essa galera, não ia acontecer. Então foi a ferramenta que permitiu. E hoje eu vejo essas pessoas frutificarem aonde elas estão, Pô, legal, aí me dá essa sensação que eu te falei dos trabalhos lá de Juba, que você vê a coisa continuando, você vê a coisa frutificando, você vê o pessoal que se animou. E às vezes era isso que precisava. Tipo, pra gente, é mais um podcast, mas pra gente pode estar salvando alguém, a gente pode estar livrando alguém. Eu já digo muito, né? Você começou com aquele seu celular, como você falou. Aquele celular é esse aí, irmã. Esse é uma benção, esse celular. Coitado, ele já tá dando sinal de falência múltipla de órgãos, né? Aí agora que eu tô tendo, a memória dele já virou uma vaga lembrança, né? Hoje precisava atualizar o aplicativo do banco, mandou tirar 5 aplicativos. Vocês são loucos, mano? Eu uso esses aplicativos. Então até nisso eu tô pensando, olha como são as coisas, né? Hoje eu penso em investir num celular melhor, mas para poder fazer mais disso. E vai do cristão também enxergar essas ferramentas, né, essas estratégias para poder evangelizar, né, discipular. Até porque uma que eu uso bastante, eu não estou usando agora, mas tem uma pulseirinha que eu comprei aqui na igreja do portal das Portas Abertas. Portas Abertas. Que é uma pulseirinha que tem um... Parece um farpado, né? Isso, parece um farpado. Maravilhoso. Aí toda vez que eu vou pra escola, assim, pra algum lugar, a pessoa pergunta, o que significa esse negócio? Aí eu já... É a chance. A chance de falar um pouquinho. A gente precisa estar atento, cara. Plantar sementinha. Luciano ouviu muito isso. O vento sopra onde ele quer. O Espírito Santo de Deus. E a gente tem que estar atento para ver para onde o vento está soprando. A gente não tem que criar o vento. A gente tem que descobrir para onde o vento está soprando, para onde o Espírito está mandando e ir nessa direção. Para alguns vai ser o podcast, para o outro vai ser a live, para o outro vai ser a pulseira que dá essa oportunidade, para o outro vai ser entrar no Face dele e falar, quero orar por você, deixa seu pedido. Eu tenho feito algo que nunca tinham feito por mim, mas agora eu tenho visto outras pessoas fazer, que é de mandar oração pelo WhatsApp. Então tem um cidadão aqui nessa mesa, que uma vez eu, lá no meu quarto, senti de mandar oração para algumas pessoas, e aí quando eu mandei, o cara me respondeu, falou, mano, onde é que tá a câmera, velho? Como é que você tá me vendo? Eu tô passando pelo que você orou exatamente agora, cara. Eu tava questionando Deus sobre algumas coisas e a sua oração veio como resposta. Quando eu fiz isso lá no meu quarto, eu não imaginei isso. Falei, cara, vou mandar uma oração aqui pro Luciano para abençoar a vida dele, irmão. E eu orei, e não só o Luciano, muitas pessoas, pastores, dão esse tipo de testemunho. Pastor, querendo ou não, tem um aspecto às vezes no ministério que é meio solitário. E o pastor vai fazer o quê? Contar o problema dele para a ovelha? Aí são dois em crise. Porque a ovelha está olhando para ele como referência. E aí alguns pastores têm amigos para desabafar, outros não. Em 2017 estava muito mais forte, mas se você pegar de 2017 para cá o tanto de pastor que se matou... Recentemente aí um músico... André Paganelli, um cara maravilhoso, musicista sensacional, mestrado, era pastor, mas também tinha mestrado, um cara sensacional. Enfim,
eu não vou generalizar, mas em alguns casos, porque ele não tinha alguém para desabafar dos problemas, não conseguiu lidar, uma depressão, etc. Uma série de questões. Então a gente tem que entender sim que, é o que eu falo, às vezes uma coisa que a gente faz que é tão simples pra gente, salva a vida de alguém. E literalmente, não estou exagerando não. Eu estou falando de mandar uma oração pelo WhatsApp, meu. É 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. É de você mandar uma passagem bíblica. Entende? Tipo, se a gente se perguntar, pô, quando foi a última vez que você recebeu uma oração pelo WhatsApp? Tem gente que vai falar, nunca. A gente só fala, vou orar, mas não chega a fazer. Então, é assim, o pastor, você pode orar para não sei o quê? Não, pode. Vou orar, irmã, conta com isso. E eu nem tenho a coragem de voltar para você e falar, irmã, como que tá aquela situação? Entendeu? Ô, irmã, eu orei pelo seu pai, viu? Como é que é o nome mesmo? Ah, tá me tirando, né? Você não orou nada, velho. Então, são coisas tão simples, mas que fazem tanta diferença para quem recebe. Aí eu vou repetir, a gente tem que estar atento para onde o vento está soprando. Porque às vezes aqui na IBVC, vocês precisam de algo que lá na Ibuntu eu não preciso. Deus está agindo diferente. E aqui é de outro jeito. Então, beleza, vamos ver o que o Haroldo está fazendo e vamos copiar. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo. Não é o que o Haroldo está fazendo. Cara, legal o que o Haroldo fez. Vamos ver o que Deus quer para nós? De repente é a mesma coisa, de repente não. A minha paixão muito de falar de discipulado é porque o discipulado é para todo mundo. O discipulado é cumprir a grande comissão. Então não tem erro, não tem como dar errado. No sentido de fazendo como Jesus orientou, o reino só vai avançar, as pessoas só vão crescer em santidade. Agora, primordial nisso, o amor. Então por que eu às vezes não oro pelo que você me pede? Falta de amor. Por que eu não volto para você e falar, irmã, como que está aquela situação que você pediu oração? E eu vou insistir nisso. O maldito, a última vez que eu falei isso editaram, mas eu vou falar de novo. O maldito piloto automático da nossa vida. A gente entra nas nossas questões, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, na nossa família, no nosso trabalho, e o outro está precisando de uma oração de 1 minuto pelo WhatsApp e a gente nem percebeu. Anota aí a hora que ele falou que eu vou editar, tá? Pode editar. Então é isso, cara. A gente tem que só ficar atento, né? Tem gente que some da igreja e nego vai ver depois de 1 mês. Tem discipulador também que acha que o importante é estar cheio de assuntos teológicos, né? A teologia é saber manusear muito bem a palavra, mas como você acabou de falar, e o amor, e aquela questão assim, eu vou me preocupar, eu vou atrás, porque eu acho que quando uma pessoa começa a te seguir como discípulo, eu acho que ele mais vê a atitude do que aquele muito saber. Claro. Né? O Evangelho diz sobre isso, né? O amor não é por se falar, é por atitude. E aí eu vou grifar essa frase, né? As pessoas sabem quando elas são amadas. As pessoas sabem. Amor se sente, não se fala. Eu falar eu te amo tem um peso. Você se sentir amado quando você passou por uma dificuldade e eu estava lá, eu nem preciso mais falar que eu te amo. Você se sente amado. Aquela passagem que Jesus passou, falou para o Pedro, segue-me. Ele largou tudo e seguiu. Quer dizer, foi pelo o que ele viu de Jesus. Jesus emanava ali um amor, uma coisa diferente que ele não via em outra pessoa. Jesus não pregou a teologia para ele, não falou, né? Mas pelo que ele viu, o amor, como você falou, aquela atitude de vou seguir esse cara, ele tem alguma coisa aí diferente que me atraiu. Sim, e eu penso que assim, a teologia é importantíssima, mas ela é uma ferramenta. Se a teologia estiver à frente do amor, a gente tem que tomar até cuidado, irmão, muito cuidado, isso é muito sério, isso vai muito pelo caminho da maturidade cristã, maturidade de líder, né? Quem cuida de pessoas, ou deveria cuidar. É que às vezes a gente sacrifica o amor no altar da verdade. O que isso quer dizer? É quando eu chego para você e falo assim, irmã, eu vou te falar umas verdades. Não importa quanto vai doer em você, porque é a verdade.
Então você está falando a verdade, mas você sacrificou o amor. E o reino de Deus é verdade, mas também é amor. Então você não pode usar a verdade como uma arma. Um cristão jamais poderia fazer isso. Então esse é um ponto. Mas também o outro lado dessa moeda é igual. Você não pode sacrificar a verdade no altar do amor. Tipo, irmã, eu te amo tanto que eu não consigo te falar que você está errada nisso. Muitíssimo, tão complicado quanto, porque aí você pegou agora a verdade e sacrificou no altar do amor. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, porque citando o próprio Pedro, falando agora daqueles que cuidam, como o Glauber perguntou, e dos líderes e tal, olha o papo, que louco. Já tinha acontecido tudo lá entre Jesus e Pedro, já foi, já negou, já traiu, já voltou e tá. E aí Jesus chega e fala, Pedro, tu me amas? E aí Pedro fala, eu amo, Senhor. Eu amo. E aí o que Jesus pede em resposta desse amor de Pedro? Então cuida dos meus. Olha a loucura. Pedro, tu me amas? Eu amo. Então cuida dos meus. Pedro, tu me amas? Aí Pedro ficou chateado. A gente sabe que tem um jogo de palavras ali, né? Pô, o senhor sabe tudo, sabe que eu te amo. E mesmo quando Pedro reconheceu, pô, ficou mal, Jesus não repreendeu ele, não deu bronca, não falou nada. Ele manteve o que ele falou. Cara, cuida dos meus, apacenta meu rebanho, apacenta meus cordeirinhos. Então, aqueles que estão cuidando de pessoas, eles têm que entender. Eu não gosto de usar muito tem que, né? Mas as pessoas têm que entender que quando nós cuidamos daquele que é de Jesus, que ele pagou um preço por eles, tem muito a ver com o nosso amor a ele. Então, muitas vezes no ministério, cara, a gente é ferido, a gente é traído, as pessoas são ingratas. Você amou quando ela mais precisou e ela te deu as costas, quando você precisou ela não estava lá. Mas não é só sobre eles. Eu cuido daqueles que são de Jesus porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Ele me pediu para cuidar. Então esse aqui é problemático, é complicado, é difícil, tanto quanto eu. Então às vezes não é só o amor a eles, né? É o amor a eles por causa daquele que me amou e por causa daquele a quem eu amo. Então, certa vez eu participei de um acampamento que a gente não pode falar muito o que acontece, não é por causa do encontro, né? Do G12, essas paradas, não é nada disso. É porque o efeito surpresa que realiza é muito grande. E ele fala sobre igreja perseguida. E aí, em determinado momento, eu estava liderando um grupo e os caras falaram, meu, esses caras te traíram, tinham traído mesmo. Falou, abandona esse grupo. Eu falei, não posso. Não posso. Por quê? Eu falei, não, porque não é só sobre mim. Mas não é só sobre mim, né, pra fazer meme, pra colocar no Instagram, né? Na verdade, eu cuido deles, primeiro, porque Jesus me amou. Porque Jesus me pediu para cuidar deles. E porque eu amo Jesus. Então, eu amar Jesus não se expressa só em eu falar de amar Jesus. Se expressa em fazer o que ele pediu, que é cuidar. Olha que doideira. Olha como inverte tudo. Amor. Brodão, o papo tá legal Bora. pra caramba, velho. Já passamos 1 hora já de conversa, cara. Glória a Deus. Amém. E o pessoal tá firme aí com a gente aí. Legal, hein? O pessoal tá aí? Tá acompanhando ou não? Foram assistir Big Brother já, não? Glória a Deus. De quinta-feira não tem muita coisa no Big Brother, não. Não que Oh, eu acompanho. é. É isso, entendeu? Não que eu acompanho. Não que eu ponho no Multishow quando acaba, pra ver mais meia hora. Né? Mas os irmãos que não sabiam, foi revelado. Então, né? Mas aí bate uma fome, né, cara? Esse horário aqui, pessoal. É o seguinte, ó. Fim de semana chegando aí. Vai lá na hamburgueria, lá no Bistro Burger. Dá uma ligada, ó. Tem o telefone também. A gente falou do endereço, mas esquecemos de falar o telefone. WhatsApp, né? WhatsApp, ó. 95028 9014. 95028 9014. Eles estão lá também no Facebook, também no Instagram, tá bom? Bistrô Hamburgueria no Instagram. E lá no Facebook, Bistrô Burger Jaraguá. Beleza? Eles entregam? Fala aí. Entregam, tem a Aí, motinha ó, aqui, você ó. que tá na Tem a região, motinha ó. aí, ó. Você que tá na região, já adiciona.
Já chama no hambúrguer aí. Até vale refeição. E tem Chama café, no tem bolo, tem salgado, tem doce, tem de tudo lá, viu? Ó, tem Pede umas meu fotos endereço no aqui. inbox, depois eu passo. Aceita Já pensou, Elo, pastor? aceita Visa, aceita VR, bastante coisa aqui. Tem essa viu? telecena do ano passado. Não que você tenha, né, irmão? Não que você tenha telecena, né? A gente vai conversar ainda sobre algumas coisas, principalmente. Tá com tempo ou não? Eu tô tranquilo. Tá com tempo, irmão? Tô à Tá disposição com de tempo, vocês. Marcinha? O pessoal aí tá com tempo? Enquanto tiver gente assistindo e tiver hambúrguer, Então, beleza. Cara, se quiser comer, fica à vontade. Tem Fica à fechadinho aí também, mas Claro. pode ficar à vontade, tá? Coca-Cola aí, coloquei um pouquinho, mas se Surgiram quiser umas mais também. perguntas aí. Então, a gente vai entrar em umas Manda aí. perguntas que estão surgindo aqui. A gente vai voltar depois ainda a falar um pouquinho do discipulado, principalmente no curso que, assim, eu fiz o curso com você, né, Rodão? Então, acho que é tranquilo pra mim aproveitar isso aí. Mas, ó, tem uma pergunta aqui, algumas perguntas também, tipo, aleatórias. aleatórias, isso. Bora lá. Tá? Eu vou fazer a primeira aqui da irmã Eliane, né? A irmã Eliane da nossa igreja aqui, ela perguntou, você acha que nos últimos anos tem sido mais fácil ganhar almas para Jesus que permaneçam firmes ou antigamente era mais fácil? Olha, irmão, eu tenho muita dificuldade Foi de... antigamente mais fácil, agora a gente se sentiu velho aqui também, né? A gente não, irmão. Porque se você é jovem ainda, Quer mais aí? tá lá em Provérbios. Você vai. Ah, eu quero. Assim, é difícil responder, né? Tipo, no geral, assim. Muita coisa acontece em muitos lugares. Então, em alguns lugares estão acontecendo avivamentos, assim, inexplicáveis. Principalmente no ambiente de igreja perseguida, né? Então, você tem visto pessoas se converterem por sonhos, cara. Verdade. Pô, Jesus aparece no sonho e o cara acorda e entrega a vida para Jesus por causa do sonho que ele teve. Eu recebi vídeo ontem de, não sei, centenas de batismos acontecendo no Paquistão. O Paquistão, até pouco tempo atrás, era o segundo país onde os evangélicos eram mais perseguidos, segundo a lista do Portas Abertas. Agora mudou, né? Porque o Afeganistão foi para primeiro e Coreia do Norte está em segundo. Depois de tudo que aconteceu no Afeganistão lá, infelizmente essa é a situação. Então eu não sei dizer se antigamente era melhor ou pior. Agora, uma leitura que eu consigo fazer é que assim, hoje aqueles que estão querendo roubar sua atenção são muito fortes. Eu recomendo aqui, se alguém não assistiu e quiser se antenar sobre isso, assistir um documentário que, se eu não me engano, está no Netflix, que chama O Dilema das Redes. Excelente documentário. E aí, dentre muitas coisas que são faladas lá, é de como as pessoas estão lutando pela nossa atenção. Então, irmã, eu não sei se está mais difícil evangelizar hoje, mas parece que os crentes estão mais distraídos. Parece que os crentes esqueceram da grande comissão. E como diz o autor Dallas Willard, ele tira o C da comissão e o livro dele chama Grande Omissão. Porque a gente está perdendo o foco de algumas coisas. É uma excelente ferramenta? É. Mas tirando aquele tempo que a gente usa para evangelizar, a gente passa 3, 4, 5 horas preso nas redes sociais. E não é por acaso. É milimetricamente planejado para a gente ficar preso naquilo. E tem um pastor americano que eu gosto muito das posições dele, ele chama John Piper. E ele fala que se no final de todas as coisas, quando estivermos diante de Deus, as redes sociais não servirem para nada de bom, elas vão servir para mostrar que aquilo que a gente não fez não foi por falta de tempo. Tempo a gente tinha e tempo a gente tem. Então eu acho que tem um texto que vai falar para a gente não se envolver muito com as coisas dessa vida para não desagradar aquele que nos alistou. E aí isso eu consigo ler. Eu acho que a gente está muito distraído. E não é só com coisa ruim não, né? É com o nosso bem-estar, é com uma vida financeira estável, é o dinheiro guardado, o dinheiro investido. Então, por exemplo, pessoas que parece que só aparecem na igreja, e vou dizer mais, nos ministérios que elas servem, se ela não tiver absolutamente nada para fazer naquele dia. Sabe? Então, se alguém chamar para um almoço, ela fala, pastor, não vai dar para eu ir cuidar da classe das crianças. Por que não? Porque vai ter um almoço.
Então aquilo para ela não é mais um compromisso. Só se torna um compromisso se ela não tiver mais nada para fazer. E isso vale não só para ministério, como para a nossa vida do dia a dia. A gente parou de evangelizar, a gente desiste das pessoas. Caramba, quantas pessoas que estão próximas da gente que ainda não tem Jesus e que a gente já parou até de orar por elas, não é nem de pregar. Pregar nós já desistiu faz tempo. A gente fala, não, mas vou orar. Ora nada. A gente desiste. Estou falando aqui de gente da família, gente da minha família. Você ora, mas fala, mano, isso aí não tem mais jeito não. Isso aí o coração já era. Isso aí Deus já entregou. Ó, Deus já entregou isso aí igual Romanos 1. E a gente para. Então acho que a gente está se distraindo com muita coisa. Querendo ou não, a gente está numa geração que as emoções, ou aquilo que é sentido, ele tem muita primazia com relação àquilo que está escrito. Aí a gente entra nesse debate aí, né? Teologia e tal. Realmente tem gente que é chato com teologia. Muito chato. Eu faço parte de um grupo lá que misericórdia. Todo mundo é herege, todo mundo tá errado. Billy Graham era um herege. Eu falei, mano, você é louco. Herege o cara pregava daquele jeito e pregou para quem pregou, imagina um santo, né? Fala um santo aí para mim quem você acha que é. Bom, enfim. Mas acaba entrando um pouco esse debate. Então, por exemplo, esses dias eu preguei sobre isso. A gente achava que a tal da teologia da prosperidade não podia piorar, até que veio a teologia do coach. Nossa. Né? Então hoje não se prega tanto assim, Deus quer te dar muito dinheiro, dá 10 que ele vai te dar 1000, mas fala, Deus quer o seu bem-estar. Então esses dias aí saiu um debate de um pastor aí famosinho na mídia, milhões de seguidores, e ele falou uma asneira lá e um pastor mais experiente devolveu, falou, não querido, você está errado, não é isso que diz a palavra de Deus. Aí esse pastor respondeu, tenho nojo de teólogo. Pô, peraí, mano. Aí você começa a ver essas coisas, você fala, mano, que testemunho que a gente está dando para os de fora. Jesus fala assim, ó, vão conhecer vocês que são meus discípulos por causa do amor. E a gente vem falando isso com o Luciano, a gente está começando a ter até o famoso ódio do bem dentro da igreja. Que a gente fala na sociedade que tem o ódio do bem, né? A partir do momento que você passa de alguém, você pode matar, ele pode morrer e tá tudo certo. O ódio do bem tá bacana. Isso tá acontecendo na igreja, cara. Os caras estão brigando por causa de doutrina. Não, porque eu sou isso, você é aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Você é um herege, não, você é um teólogo, eu tenho nojo de teólogo. E você fala, aí eu vou responder de novo para a irmã. Eu acho que a gente está se distraindo com o que não deve. Sabe? Aí as vidas que não conhecem Jesus, mas a gente vai querer converter e ver essa brigaiada toda, acaba... Então, irmãs, Mas não, onde que eu vou colocar meu burro? e assim, eu acho que tem uma palavra que deve nos trazer temor e tremor, né? Porque aqui, mano, a gente vai se resolvendo, arruma daqui, arruma de lá, faz daqui, tá, mas... E quando a gente chegar diante de Jesus, a gente vai falar o quê? Que não tinha tempo? Que a culpa é do meu pastor? Não, porque a igreja estava dividida? Não, porque eu tenho nojo de teólogo? Não. Pô, vai falar o que diante de Jesus, cara? Não, mas eu tenho milhões de seguidores. Pô, você tem milhões de seguidores, mas você está falando não é evangelho de Jesus, cara. E aí não sou eu que te condeno, não. A Bíblia fala que se apresentar um outro evangelho que não é o de Jesus, é maldito, cara. É amaldiçoado, mesmo se um anjo de luz aparecer. E aí você vai querer corrigir o cara, igual eu vi esse pastor corrigir o cara com amor. Porque já era um senhor também. Não, quem falou certo eu posso falar o nome, né? Foi Augusto Nicodemos. Aí ele falou, olha, querido, você está errado, não é isso que a Bíblia diz e tal, não sei o quê. E a resposta que veio é... Então, tá difícil, irmã, por várias questões, né? Mas uma delas é que a gente está distraído, a gente não está levando o amor de Jesus para as pessoas, a gente não está cumprindo a grande comissão. E isso é muito sério, porque vamos viver do jeito que quiser aqui, tá tudo certo. Ô, Arudão, Mas... isso me fez pensar um pouco uma coisa que a gente conversa muito, né, cara? Até que ultimamente a gente não tem conversado tanto, né, Arudão? Mas a gente conversa muito, né, cara? E uma coisa que você falou uma vez, né, cara? Que o peixe tá pulando pra dentro do barco, né, cara? Tá acontecendo. As Ao invés pessoas... de você pescar... Tem acontecido. De pessoas... É o que a irmã falou na última frase dela ali. As pessoas estão querendo se aproximar, mas estão até com receio.
estão até com receio. A nossa, agora eu tenho que falar nossa, porque os crentes, né? A nossa falta de testemunho tá demais, mano. Tá demais. A gente é desde de foto indecente em rede social a baile de funk e gospel, sabe? É os negócios que não dá pra entender. Você olha o evangelho e fala, rapaz... Rodolfo Abrantes, todo mundo conhece, né? Então ele fala, cara, às vezes eu vejo alguns artistas do meio chamado gospel querendo a fama de qualquer jeito. Eu falo, cara, será que eu tô errado? Que eu larguei tudo isso por amor a Jesus e agora eu tô vendo um monte de gente que fala que ama Jesus, correndo atrás de sucesso de tudo que é jeito. Eu falei, cara, ou eu não entendi o evangelho ou esses caras não entenderam. E é verdade. Graças a Deus ele está do lado de cá agora. Mas essa falta de testemunho que mesmo do lado de cá a gente vê, está alcançando níveis, ainda bem que a palavra de Deus se cumpre. E ainda que abunde o pecado, ainda que ele seja muito grande, a graça de Deus é ainda maior. E ela continua alcançando pessoas, seja através de sonho, de testemunho, de ferramentas de internet. E aí os peixes começam a pular para o barco. A pandemia, querendo ou não, empurrou, né? Mostrou o coração de quem já queria sair da igreja? Mostrou. Filtrou muita coisa, né? Mas também aproximou muita gente que perdeu família, que perdeu querido, que não está achando mais sentido na vida. Então, eu falei, o meu pastor, eu falei, pastor, depois da pandemia agora aí que nós vamos chacoalhar a árvore e ver quem está mesmo, quem não está, como que a gente tem que ir atrás, como que a gente visita esse povo, como que a gente aconselha esse povo, como que a gente vai atrás, que aí é pastoreio. Eu acho que quando a pandemia estava acontecendo, a gente falou, pô, os pastores não estavam preparados para isso. Lógico que não, ninguém estava. Mas eu também vou dizer o outro lado dessa moeda. Quem foi pastoreado na pandemia sabe. Igual eu falei do amor, a pessoa sabe quando ela foi amada. Então quem teve pastor na pandemia sabe se teve ou se não teve. E agora eu acho que tem que ter um movimento dos pastores e das lideranças para ir atrás desse povo aí. Tem que ir. Brodão, muita gente com a gente, graças a Deus. Olha aqui, ó, tem bastante gente. O Wilson, a Ivone, a Maria Pinheiro, a Ismael Esther, até o Fernando Agostini está com a gente também. Deus abençoe. Letícia, seu primo Fernando. Fernando é Fernando denso. tá com a gente, Tá mandou aí. mensagem aqui. Fernando é contemporâneo do Luciano aí, ó. Cara, a gente... Cara, a gente não pode contar algumas histórias, né, cara? Que senão O Caio Podcast. Muitos acampamentos, né, cara? Muitos aí. temas Abraço, Fernando. perdidos. Ó, Deus tem abençoe, a irmã Eliane, né? Beijo pra família. Irmã Ana Paula, irmã Matilde, Elias, Hermes, muita gente mesmo. Rodolfo, deixa eu ver quem mais. Aqui temos alguns nomes repetidos. Mateus Teófilo. Corre que se começar o Big Brother, os caras vão Nada, embora. nada. A Cris tá com a gente, a Gila, né? E tem a pergunta aqui da Ana Paula. Tem algumas perguntas, então vamos lá. Depois a gente vai falar sobre aí, temos tempo, né? Tá tranquilo, né? bora. A Ana Paula pergunta o seguinte: o que você acha sobre jovens cristãos no TikTok? Olha, eu a princípio não vejo problema. Minha sabe? filha tem TikTok, cara. É. Fica lá com as dancinhas dela, acho legal. Então, a princípio eu não vejo problema, né? Nada que é declaradamente pecaminoso, nada disso, não tem um problema em si. Mas a gente tem que, como a gente fala, tem que estar vendo, né? Tem que estar vendo. Tem que selecionar. Exato. Então, por exemplo, o que você acha de um cristão fazer dancinha sensual no TikTok? Essa pergunta já mudou a situação, né? Então, a carnalidade, falta de santidade, falta de testemunho, às vezes falta de amor próprio, autoestima baixa, acaba fazendo com que isso aconteça, né? Então eu não vejo em si o TikTok ou qualquer outra rede social como por gente. A gente está falando de TikTok, antigamente a gente estava falando de internet.
Não, a internet é o capeta entrando na casa de todo mundo. Antigamente era a TV, né? Antes era Tinha um TV. outdoor, lembra? Tinha um outdoor, a TV era a imagem da besta, lembra? Tinha, A exatamente. marginal Verdade, ali. marginal. Da marginal, os irmãos, eu sei, a igreja quer, mas não pode falar. Os irmãos falam, não pode jogar bola, que a bola é o ovo do capeta. Nossa, isso eu nunca ouvi, não. Vai ver que ele viu o jogo de Vilazate com o Pirituba, foi tanto mau testemunho, só pode ser do capeta. Eu falei, Eu tenho muito capeta na minha vida. Então, tipo assim, a princípio eu não vejo problema. Não é, o problema é o que você faz com a internet, o que você faz com o TikTok, o que você faz com o Instagram. Então, assim, não é difícil, você não conhece perfil, não vou te indicar, mas se você olhar com mais atenção, você vai ver que tem algumas mulheres, meninas até, que postam fotos sensuais com versículo. muito, já vi muito disso, Então cara. ela mete um decote, coloca o traseiro pra cima e tudo posto naquele que me fortalece. O que tá acontecendo, velho? Não, aí já é demais. Não, você vai ter umas pessoas que elas passam de um limite que não é legal. Teve um amigo meu que infelizmente saiu do evangelho e foi pra uma outra religião. E aí ele postou uma foto levando a criança lá no templo que ele serve agora e tal, não sei o quê. E assim, ensina a criança no caminho que tem que andar. Eu falei, não, irmão, você não pode fazer. Aí você passou do limite, velho. Você está usando o versículo bíblico para justificar isso. Então, é meio sem precedentes o que a gente tem visto, porque eu entendo dessa forma, a gente nunca viu tanto. Porque antes a gente tinha uma conversa aqui no final de um culto, e a gente falava algumas coisas, né, que era para ficar ali, mano. Coisas que aconteceram no acampamento, que é pra ficar lá, mano. Foi coisa de acampamento, foi história, aconteceu. Só que hoje não. Hoje você tem um celular e você fala pro mundo o que você quiser. Não importa quão idiota seja a posição, não importa quão antibíblica seja, não importa nada. Hoje você abre um canal e você fala o que você quiser. E aí acho que por isso a gente tem visto muita coisa. Não é que antes não existia. É que agora todo mundo vê e todo mundo pode falar o que quiser. E linkando com a outra resposta, eu acho que isso tudo tem nos distraído. Então acho que o TikTok não é o problema. Mas se você não faz nada demais no TikTok, mas você também passa 5 horas, é um problema. Então, eu acho que aquilo que a Bíblia não declara explicitamente como pecado, como errado, a gente tem que aplicar o equilíbrio na nossa vida. É verdade. Eu acho que o que falta é o equilíbrio. Então, pastor, preciso de uma resposta. Se a pessoa tem o TikTok, é do diabo? Sim ou não? Pode isso? Sim ou não? Então, irmã querida que fez a pergunta, a minha opinião é essa. Eu acho que não tem problema em si, mas como todas as outras coisas na vida, inspira cuidado, inspira vigilância, inspira sobriedade da nossa parte, análise, buscar a Deus. Então, para alguns, as redes sociais são uma maldição. Gente, tem gente ficando doente, por exemplo, depressiva, por causa de rede social. Sim. Tem gente que olha a rede social e fala assim, todo mundo é feliz, menos eu. E aquilo acaba adoecendo a alma da pessoa. Porque ninguém quer postar coisa triste. Mas por outro lado também, quando ele começa a postar coisa triste, você olha 2 postagens e fala, mano, sai fora, só reclama da vida, que não sei o quê, não, sai, coisa triste, que bad, sai fora, que vai ruim. Né? Então, aí eu acho que a gente tem perdido muito tempo, se tem se distraído. Então, eu acho que às vezes uma mesma coisa que pode ser uma bênção também pode se tornar uma maldição. Fora aquilo que a Bíblia já declara que é maldição e já declara que é bênção também. Cabe a gente ter esse cuidado, mas aí são tanta coisa linkada, irmão, porque para a gente ter essa maturidade, para ter o equilíbrio, a gente tem que estudar a palavra. Como que a gente vai saber a vontade de Deus? Lembra que eu falei, a gente tem que saber onde o vento está soprando? Mas não é viver de vento não, meu irmão. Né? Esperando a próxima coisa que vai hypar, a próxima coisa que vai fazer sucesso. Então, ó, pinta a igreja de preto, solta uma fumaça, liga aí o padzinho, mano, e vamos adorar. Tipo os discípulos lá na Transfiguração. Mano, vamos ficar aqui, lá embaixo quem se dane. Vamos fazer 3 cabanas aqui. Brodão, não te cortando, mas já te cortando, cara, eu acho que o pessoverzinho que tava assistindo pela sua live não tá Acho que assistindo acabou a mais. bateria do seu celular. Acabou a bateria do seu celular. Ah, que pena. Não dá nem pra avisar pra eles irem pra Vila Clarice. Eles encontram,
quase todos são alfabetizados, meus seguidores, né? Quase todos. Então acho que eles vão achar lá no, no canal da igreja. Beleza. Mas também a gente, o Fernando tinha perguntado isso, tinha falado, pô, vai estar no YouTube? Vai. Na semana passada nós conseguimos editar na sexta-feira, no sábado a gente postou. Né, e foi um alcance legal, então provavelmente vai estar no YouTube também já nesse sábado, tá bom? O nosso bate-papo aqui. Tem uma pergunta aí, né, Glauber? A Amanda perguntou pelo Facebook da igreja qual o cuidado que o líder de jovens deve tomar? Nossa, essa é uma pergunta bem aberta, né? Vou tentar linkar alguns, pelo menos o que eu acho que é principal. Se é que a gente já não falou sobre isso, por exemplo. O principal cuidado é cuidar do seu coração, né? O líder tem que cuidar do seu coração e buscar mantê-lo conectado ao de Deus. Por quê? Porque daí que vem a estratégia, daí que vem a unção, que é a capacitação dada pelo Espírito para fazer as coisas. Eu entendo, eu respeito quem pensa diferente, mas eu não acho que daí vem a autoridade. Tá? Eu acho que daí vem a unção. A autoridade final sempre vai ser a palavra de Deus. Então vai ter uma hora que não importa o que eu penso, nem o que você pensa. O que diz a palavra de Deus? Só segura aí. Felipe, você tá com o Face do pastor aberto aí, né? Do pastor? Eu compartilhei lá da igreja pra ele. Isso. Acabei de compartilhar. Legal. Glória legal. a Deus. Essa produção é muito eficiente. Esses irmãos são demais, velho. Aí, tá descalço de novo. De repente ele fez algum voto aí, não sei. A gente pode nem criticar. Mas desculpa, eu acabei te cortando aí. Não. Então sempre o coração do líder, né? Tem que sempre colocar diante de Deus, não só para filtrar o que vai no coração dele. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente pega o versículo que fala que o coração é enganoso, e aí parece que ele é só enganoso, né? Não, não é assim também. É desesperadamente corrupto? É. Mas a Bíblia fala para a gente guardar o coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, pera lá, a gente nasceu de novo, a gente não é só ruim. A gente é ruim, mas o Espírito vai nos transformando. O que eu tenho de ruim é meu, o que eu tenho de bom é o Espírito fazendo em mim. Então a gente tem que cuidar do coração. Acho que o principal é isso. O principal é isso. Ele cuidar do seu coração, e quando eu falo cuidar do seu coração, é vigiar pensamentos, tentações, fraquezas, buscar sempre a direção de Deus. E também falando do coração, a questão do amor, cara. Você não pode trabalhar com pessoas se você não ama pessoas. Então, amar no sentido de que a gente falou aqui, sentir falta, tomar alguns cuidados, ter algumas preocupações. E o caminho é lindo, mas não é fácil. O pastor falou um termo aqui que eu achei muito engraçado, acho que foi sobre o ministério, que ele falou que é agridoce, não foi? Uma coisa assim que ele falou? Isso mesmo. Então, é isso. É um mousse de maracujá, cara. É docinho, mas é azedo. E por isso que é bom. E o ministério tem disso, cara. Às vezes você abre o coração e você é muito ferido. E às vezes por ser ferido, você não quer mais ser do jeito que você era. Mas não dá. É Deus que chamou, é Ele que pediu para cuidar. Então, primeiro de tudo, guardar o seu coração, como diz a Bíblia. Segundo, não abrir mão do relacionamento com Deus e do crescimento. Não tem como. Devocional não tem como abrir mão. O líder tem que ter devocional. E o líder tem que buscar a palavra de Deus. Ah, mas eu não sou apaixonado. Mas tem que ler, irmão. Ah, mas eu tenho dificuldade. Né? Não interessa, tem que ler. Ah, mas eu não gosto. Uai, você está com um problema sério. Mas tem que ler. Tem que saber o que diz a palavra de Deus, o que ela ensina para você, o que ela ensina para os outros. Então eu vou falar 3. O coração, devocional, leitura da palavra e submissão à liderança. O caminho da bênção, o caminho da honra é o caminho da obediência. Assim como o caminho da maldição e o caminho da vergonha vai ser justamente a rebeldia, que para Deus é como se fosse feitiçaria. Então, eu falo muito para muitas pessoas, né? Como eu sempre fui pastor auxiliar, o tempo que eu tive à frente de igreja foi só lá na Central de Casa Verde, eu falo, mano, tem que entender, a visão aqui é do cara. Deus colocou ele aqui. Então eu já chego para o pastor e falo, pastor, dentro da sua visão, como que eu posso ajudar? Ele vai me orientando, aqui, aqui, aqui. E aí o cara que está lá na ponta, lá, quer ser liderado, ele tem que ver esse princípio de honra aí. Até porque, querendo ou não, a vida é aquele plantio, né?
Então, se você é rebelde com o seu líder, você vai colher rebeldia amanhã. Não tem para onde fugir. É Deus que cuida dessa colheita aí. Então, cuidar do seu coração, não parar de buscar Deus, e oração e palavra. É o tripézinho que eu sempre falo, né? O boi, Bíblia, oração e igreja. E submissão. Acho que já vai ser uma luta boa, né? Pra gente conseguir manter isso aí. A luta já é boa. Legal. Gente, olha, nós estamos caminhando aí para 1h35 de bate-papo. Tá bom aí para vocês aí? Tá tranquilo? Quer assistir Big Brother? Olha, gente, vamos falar um pouquinho aí. O Haroldão, ele... No ano de 2020, na verdade, assim, foi muito engraçado porque eu tava passando por uma situação na qual ele já passou também. E eu tava no restaurante, cabisbaixo, né? Foi. E aí o Haroldão, e aí, meu irmão, como é que você tá? Tá aí, rapaz? Cheguei lá e falei, nossa, eu nem sabia que você bebia uísque. Não, refri. Tava mal mesmo, né? Era Guaraná, ele pensou que era uísque. E aí ele sentou um pouquinho pra conversar comigo e falou, cara, vamos trocar uma ideia? Eu falei, vamos. E aí a gente começou a se reaproximar, né, Haroldão? Porque a gente já tinha, nós temos uma amizade de muitas datas, só que, às vezes a gente vai pra alguns caminhos, a gente volta a se encontrar. E uma dessas conversas ele falou, cara, eu vou montar aí um grupo de discipulado, só que com essa pandemia é meio complicado da gente se encontrar pessoalmente. Então eu gostaria de saber se a gente se topa aí. E aí nós ficamos... Quanto tempo foi, Haroldão? Acho que foi 6 meses. 6 meses. Só que desses Deus 6 foi meses... cuidando de um jeito, né? Só que desses 6 meses, os 3 primeiros meses, acho que os 2 ou 3 primeiros meses, o Haroldão tinha uma equipe já formada de terça-feira. Era uma turma de terça e era para ter outra segunda, que Isso. era a ideia. E na segunda ficou só eu, porque eu não podia de terça. Então nós tivemos assim alguns momentos muito legais, conversas sinceras. Eu vou pedir, na verdade assim, eu estou antecipando, estou fazendo um spoiler, aquilo que você vai falar. Mas aquilo foi muito importante para mim. Depois eu acabei entrando com a turma de terça-feira, na qual fiz muita amizade aí com o pessoalzinho muito legal, né? O Fernando, a Ju, a Cris, o pessoalzinho que edifica a minha vida ainda hoje, né? E eu queria que o Haroldão falasse um pouquinho sobre o curso de discipulado que o pastor Haroldo tem. Um dos livros que nós trabalhamos foi esse livro aqui, né, Haroldão? Falar sobre ele também. Vai falar. Fica à vontade aí, fala um pouquinho aí desse curso aí, que eu acho que eu recomendo, tá, gente? Então, provavelmente em março eu volte com turmas do curso. Eu estou organizando minha agenda para isso. Pode trazer pra cá, não pode? Como assim? Trazer o curso pra cá? Pode, claro que pode. Oxe, como Legal. não? Pode ir para onde for. Vou saber. Aqui presencialmente. Né? Sim, Na internet pode ir para o mundo. Vai ser legal. Então, porque qual foi a ideia, né? Depois que eu falei para você que eu me senti encorajado por isso, a minha ideia era ter algumas pessoas que eu discipulo ainda individualmente, ainda que virtual, né? A gente faz discipulado virtualmente, mas eu também acho que tem essa necessidade, cara. Tem pessoas que elas querem discipular outras, mas não sabem como. Até porque, muitas vezes, nas igrejas locais não tem discipulado. Ou ninguém entende dessa forma. Acho que o discipulado é uma classe da IBD. Não, não é. Acho que o discipulado é estudo bíblico. É também, mas não é só. Acho que o discipulado é oração. É também, mas não é só. É a gente conseguir trazer uma aplicação. Porque às vezes a pessoa ouve a palavra, fala, tá. E agora? O que eu faço? Como que isso, e o que isso tem a ver com a decisão que eu vou tomar daqui a pouco, com o meu emprego, com a minha família, com o meu relacionamento? Então essa possibilidade do discipulado, ela vai esclarecendo isso, como que você vive isso que você prega, que você ouve. E aí Deus foi me dando algumas ideias e tal, e que no fim resultou até durante o curso num método que eu criei, que chama Ictus, é a abreviação dele, né, que vai trabalhar no encontro de discipulado, como que está a sua intimidade com Deus, como que está a sua casa, como está seu trabalho, estudo, sustento, suas uniões, suas amizades e o seu serviço no reino, seu dom, seu talento. Sabe qual é o seu dom espiritual? Não sabe? Como descobrir? O que eu faço? Então tem um momento do discipulado que a gente trata tudo isso. Então, tendo o encontro do discipulado, no encontro isso acontece. E eu vi que isso era uma necessidade, cara, porque eu fui conversar com um pastor de uma igreja de porte médio, aí devia ter entre 400 e 600 membros.
E aí ele leu o Trelice Videira, que é um livro sensacional de discipulado, e ele falou, cara, é isso que eu quero, não sei o quê. Eu falei, mano, glória a Deus, mas como é que você está fazendo? Ele falou, não sei, ainda não sei como, mas eu quero muito. Eu falei, lá na igreja eu faço discipulado. Não, mas como é que é? Não, a gente se encontra. Não, mas o que vocês conversam? Não, fala disso, disso. Não, mas como é que você faz? Então, não era só uma dúvida de ovelha, vamos dizer assim, né? Tinha pastor querendo fazer isso e não sabia como instrumentalizar. Falei, cara, eu vou fazer o curso. E aí criei o curso, teve essa primeira turma, e aí depois teve uma outra modalidade do curso que a gente ia num sábado. E aí dava o tema todo um pouco mais enxugado, né? Mas dava um geralzão, porque a pessoa intensivo, queria... né? Um intensivo, porque a pessoa queria fazer aquilo na igreja dela. Então eu dava um intensivão, ó, dessa forma, tal. Fizemos algumas aulas nesse sentido. E, cara, foi uma bênção. Esse livro aqui, que o Luciano falou, chama Relacionamento Discipulador, é do autor Diogo Carvalho, que é da Junta de Missões Nacionais, da Convenção Batista Brasileira, né? Esse material, ele faz parte de um material maior, que é uma visão chamada Igreja Multiplicadora, que a Junta de Missões está levando para as igrejas batistas, que eu acho sensacional, sem querer falar da denominação, né? Mas eu acho a ideia sensacional de você começar tudo com discipulado, até evangelização. No texto bíblico você não vai achar uma divisão entre evangelização e discipulado. Então eles já chamam de evangelização discipuladora. Você já está evangelizando e já está discipulando e já está aproximando, essa pessoa se batiza e você faz isso com algumas pessoas, isso vira um grupo e se Deus der a direção, isso vai virar uma nova igreja. Então eu acho sensacional a ideia. Então às vezes eu não vou começar uma nova igreja, mas eu vou começar a fazer um discipulado com o Luciano. E aí daqui a pouco, como a minha ideia do curso que chama Bora Discipular, é como trazer as pessoas para essa ação do discipulado, daqui a pouco o Luciano vai estar discipulando outras pessoas. Daqui a pouco você vai estar discipulando outros, você vai estar discipulando outros e outros. E eu creio que essa foi a forma que Jesus não só fez, como deixou para que a gente fizesse. No fundo, eu sempre falei para eles, o pessoal que fez o curso, eu sou apaixonado pelo curso. Porém, isso já era para acontecer em toda igreja local. Eu só tenho o curso para dar porque infelizmente a gente está falhando nisso, a gente não está discipulando as pessoas. Mas por outro lado eu fiquei muito feliz. Então hoje eu vejo movimentos acontecendo na vida dessas pessoas, e todas elas estão ligadas a mim até hoje. Eu vejo acontecendo algumas coisas e quando eu olho elas fazendo, eu falo, mano, vocês não precisavam de mim, velho. Só precisa do Espírito Santo e vai pra cima. Mas aí os caras têm palavra igual essa do Luciano. Cara, me abençoou demais. Foi num momento importante da minha vida. E assim tem sido, meus irmãos, para a glória de Deus. Então eu pretendo voltar com turmas. Hoje eu tenho vivido exclusivamente do ministério. E é puxado, falar com os irmãos. Então, por exemplo, cuidar dos jovens da igreja, cuidar do ministério de adoração da igreja, ajudar o pastor no ministério de ensino da igreja, pregar para ajudar o pastor também quando ele precisa, cuidar da juventude da associação, tocar no Força da Fé, ter tempo de qualidade com os meus filhos. Você é uma pessoa só mesmo? Não tem outra aí não? Olha, irmã, no peso dá para dividir por 3. Então, eu falo, nossa, mas como é que você consegue? Sabe aquela cena do Vingadores? Quando os caras falam pro Hulk assim, mas como é que você consegue, né, não ficar nervoso? Ele falou, esse é meu segredo, eu tô nervoso o tempo todo. Então as pessoas falam, pastor, mas como é que você consegue fazer tudo? Esse é meu segredo, eu não faço tudo. Alguma coisa sempre falta. Mas é um desafio, irmão. É um desafio muito grande, mas a gente vai buscando entender o que Deus está colocando diante da gente, sabe? E procurando fazer o melhor. Às vezes realmente não dá para fazer tudo. E saber disso nos livra um pouco da frustração. Mas o grande segredo, como eu procuro sempre levar esse negócio do discipulado, por exemplo, pastor, você pode liderar o ministério de louvor da igreja? Pastor, vai ajudar? Vai ser uma bênção? Vai, então ajudo. Aí já começa a olhar, bom, quem que eu posso treinar aqui para me ajudar?
Porque sozinho, com tudo que eu faço, não vai dar. Aí assume os jovens. Bom, quem que vai me ajudar aqui? Quem vai ser meu braço direito? Aí assume a juba, que a gente chama, né? Pô, quem vai me ajudar? É isso. Porque em algum momento eu vou faltar. E nesse momento tem que ter alguém lá para a coisa não parar, porque a obra é de Deus. Então a gente fala, ai pastor, se você parar de fazer isso, a coisa vai morrer. Não, não pode morrer. Nem o inferno vai prevalecer contra a igreja. Agora eu acho que é meu papel. Se eu estou fazendo algo, eu acho, né, creio que tem a ver com o dom que eu creio que Deus me deu também de liderança. Então é estar à frente das coisas, mas treinando alguém. Porque a hora que eu não tiver, a coisa continua. O reino, a mensagem é bem maior que eu. Então eu acho que Deus tem me chamado para isso. Tem sido um grande desafio, mas também é uma bênção, é um mousse de maracujá. É docinho, mas é azedo. Gente, vamos caminhar pro final, tá bom? E esse livro aqui, Haroldo, você recomenda? É, eu recomendo. Eu comecei a ler junto com um cara aí, mas ele... Parou, né, velho? É, mas esse livro é muito bom. Mas assim, esse livro eu indico para quem já é cristão. Tá? O não cristão pode ler, evidentemente, mas eu recomendo mais para cristão, porque ele traz já desde os primeiros capítulos a importância de nós seguirmos realmente a Jesus. Porque às vezes a gente está acomodado aí, cristão, somos cristãos, estamos na igreja, participamos do reino de Deus, e no fundo você não está seguindo Jesus nada, não tem nada a ver essa vida que você está levando. É umas pauladas aqui. É só voadora, desde o primeiro capítulo. Exatamente, desde o primeiro capítulo. Eu tive a oportunidade de conhecer esse autor pessoalmente. Legal. É um pastor americano. Platt. Quando eu conheci, foi num evento do Igreja Multiplicadora, uma conferência lá em Águas de Lindóia. E ele foi o preletor oficial. Um cara novo, devia ter 32 a 35 anos. Não sei quantos mestrado, PhD em divindade, não sei do que, não sei da onde. Pastor de uma igreja local. E aí ele sabe um pouco dessa realidade. Para quem está buscando um pouco mais de maturidade, buscando parecer um pouco mais com Jesus, é um livro bom. É forte, não é docinho não. Não é coaching. Não é coaching não. Mas a irmã, tá, quando você faz um mousse de maracujá sem o leite condensado. Aí o bicho pega. Aí é igual o rolo de Ezequiel, né? Que comeu o rolo que era doce, depois ficou amargo, que é o inverno. Você é amargo para ver se adoça a vida aí. Tem esse livro aqui também do pastor Edmilson, né? Saudoso pastor Edmilson, já está no plano mais perto do Pai, né? Não está mais conosco. Eu conversei há um tempo atrás com o pastor Diago Mota e ele falou que o pastor Edmilson tinha projeto de fazer mais 2 livros focados em discipulado. Na verdade, parece que ele tinha feito um e já estava no 3º já, né? Só que só foi publicado esse aqui, Teologia do Discipulado, Ser e Fazer Discípulo. Recomendamos também. Pastor César começou ontem no culto de doutrina aqui da igreja a trabalhar um pouquinho de discipulado e está fazendo um pouquinho algumas informações desse livro também. Super indico, tá bom? Haroldão, e aí, curtiu, velho? Sensacional, você é louco. Conversa. Se fosse eu, já virava graça na madruga já. 3.0. Foi palavra, pregação, agora é vigília. E aí, daqui a pouco vai ter a cantina, cara. Glória a Deus. Com os deliciosos hambúrgueres aí da Bistro Burger. Valeu, Bistro, Deus abençoe. Prospere. Valeu, obrigada, hein? Que Deus prospere realmente aí a empresa de vocês. Já tá até colocando o fundo musical aí, Caio. Pessoal da Bistro Burger, só recapitulando aí o telefone aí, 950289014. 950289014, faz as entregas delivery aí. Fica ali na Avenida Gerimanduba, número 100, no Jaraguá. Bom, vamos para nossas considerações finais. Cara, se dependesse de mim, velho, a gente continuava trocando ideia aqui ainda. Glauber, meu querido, faça suas considerações finais. Na verdade, já agradecendo você aí como jovem de hoje participando. Olha, vou falar uma coisa pra você, cara. Nossa ideia era fazer 4, né, Marcinho? Só que, cara, nossa ideia já tá indo tão além. Tantas ideias, né? Tão além. Então, gente, mano, logo você volta aqui com a gente de novo, quando velho. a gente obedece, acontece disso.
Então, mas faça Queria suas estar agradecendo considerações aqui aí. também. Eu que me sinto muito honrado de estar participando aqui do podcast. Queria agradecer muito ao pastor de ter vindo, de ter trocado essa ideia com a gente. Foi muito legal. Tenho certeza que muita gente absorveu muito nessa nossa conversa. Eu absorvi muito, com certeza. E tenho certeza que muitos também. E queria estar agradecendo e pedindo, né, para os irmãos que estão acompanhando aí, para que, além de acompanhar o pastor aí nas redes sociais, acompanhar também a Rede 730. Não, YouTube, 370, irmão. 370. Facebook, YouTube, tudo que tiver aí. Cara, isso é verdade. Daqui a pouquinho o pastor vai deixar as redes dele aí para vocês acompanharem. Mas uma coisa que o Glauber falou é verdade, gente. Compartilhem esse vídeo, compartilhem aí, estejam acessando nossas redes, né? Nós precisamos muito aí avançar com o reino e a colaboração nessa questão de você ir lá e seguir, participar conosco é fundamental. Vai estar no YouTube, Lu? Vai estar no YouTube no sábado, tá bom? Sábado a gente vai editar aí, pegar as partes que caíram, né? Juntar tudo e a gente vai colocar no YouTube já com a vinheta. Colocar os thumbs polêmicos, né? Fazer o Os corte. cortes. E com vinheta e tudo, né? Logo, logo a gente vai estar já transmitindo pelo YouTube, né? Já temos alguns projetos aí, né? Estamos caminhando, né? Estamos iniciando, né? O pastor fala que está fazendo vigília para o Palmeiras perder o Mundial. Pro Palmeiras ganhar. Para o Palmeiras perder o Mundial. Verdade. Agora também vai chamar a atenção. Então, Vai fazer jejum, né? Jejum não dá, né, cara? Aí jejum é demais. eu vou comer uma feijoada quando o Palmeiras joga. Vamos ver o que vai dar, né? Manda seu abraço aí pra sua digníssima namorada, pros seus pais. Um beijo para todo mundo, para minha família, principalmente para minha namorada linda, Gabriela Macedo. Beijão, gente. Marcinha, suas considerações finais, Marcinha. Foi muito bom. Pena que acabou, né? Porque é um assunto tão vasto, né? Na verdade, a gente nem começou, né? A gente começou, já tá no final. Porque é uma coisa assim muito boa e tem muita coisa mesmo pra gente aprender e eu aprendi muito, não só eu, acho que creio também que os que estão ouvindo aprenderam bastante com o que o pastor Haroldo falou. E eu vou estar ansiosa para esse curso aí que você vai. Nossa, tô ansiosa, quero aprender, mas eu agradeço muito a sua presença aqui, viu, pastor? Você foi uma bênção para nós e pela sua disposição de estar aqui. Não Deus só abençoe. foi, como é e será, porque o acampamento de jovens e adolescentes acontecerá no dia 19 e 20 de março e o pastor Haroldo é um dos nossos preletores oficiais, não somente de um dia, mas de 2 dias, olha só. Né? Vamos ver se são carnais ou não no futebol. Luciano tá com a cara de revanche. Vai ter que ter essa revanche. Tô sentindo. Boa, né? Nós convidamos a Ju também, né? Para poder ministrar com as meninas lá. Então vai ser benção esse acampamento, né? A Ju tá para me confirmar porque ela tem algumas questões. Da data? Por causa da data, do curso dela. Mas vai dar tudo certo, Amém. se Deus quiser. Nós tivemos que cancelar, né, o nosso acampamento. Cancelar não. Adiar, né? Consideramos 2 meses, porque acho que é um período que a gente achou que... Acreditamos que realmente foi esse pico da pandemia, né? Agora a gente já está começando a perceber. Hoje mesmo eu já vi uma reportagem dizendo, acho que foi no UOL, dizendo que as internações infantis já começaram a diminuir. Né? Então isso já é muito reflexo também das vacinas, das crianças e tudo mais. Né? Então a gente já vai começar a ter aí a certeza de que em breve nós estaremos juntos lá no acampamento, dias 18, 19 e 20 de março. Lembrando que dia 19 e 20, falando de 19 e 20 agora de fevereiro, nós teremos o nosso congresso de aniversário da Rede 370. Vai acontecer aqui na nossa igreja no sábado e no domingo, né? Não nesse agora, no próximo, da próxima semana. Então você é nosso convidado. Ainda estamos trabalhando com agendamento, mas naquela forma um pouco mais, liberando um pouco mais de pessoas, né? Então, logo logo os irmãos vão saber aí como que vai fazer para poder participar conosco aí também. E, Haroldão, faça você agora as suas considerações finais antes da cantina. Amém. Importante a cantina. Minha palavra é de gratidão, né, Lu? Obrigado pelo convite. Você Obrigado conhece aí pelo o convite de pastor vocês. Paulo Roberto Deodado?
Pastor Paulo Roberto Delgado, esse é o meu pastor. Tá conosco aí, Eu né? chamo ele de poderoso chefinho. Tá assistindo, um abraço, pastor. O pastor Paulo é bênção de Deus na minha vida. Me acolheu num momento muito importante da minha vida, assim, muito sensível. E graças a Deus eu tenho caminhado com ele, é bênção de Deus na minha vida. Assim como a Ibunte, o pessoal da igreja que está por aí, que passou por aí, Igreja Batista Um Novo Tempo, são bênção de Deus na minha vida também. Obrigado. E mais uma vez, obrigado vocês, cara, por me chamar, por me receber, por me dar a oportunidade. Eu ressalto o que eu falei no começo, a alegria do meu coração é imensa de estar aqui com vocês. Acho que só Deus sabe o quanto. E vamos caminhando, cara. A vida vai trazendo seus desafios, o ministério vai trazendo. E a gente vai conversando e vai rindo junto, vai chorando junto, né? Tem uns amigos nossos aí falando que é panelinha, né? Só porque não foi chamado pro podcast, né? Eu não gosto de citar nomes, mas queria muito mandar um abraço pro Cléucio. Eu também, Cléucio Miranda, né? Cléucio Miranda, assim como ele nunca me chamou para um churrasco, que agora ele é profissional. Pois é, quem é cara. que faz panela aqui, irmão? Aquele tempero que ele faz lá, que ele faz Chuchu, lá, sei lá, mas fala em línguas para falar o nome do molho. E é uma bênção também na nossa vida aí o Cléucio. E é isso, cara. Gratidão e alegria. Gratidão e alegria. Tem Obrigado projeto de mesmo. podcast também, irmão? Cara, em nome de Jesus, né? Tenho essa vontade no coração mesmo, negócio de web, rádio, podcast, mexe comigo. Confesso um pouco do meu vício em podcast, né? Eu assisto mesmo, assim, gosto muito. Eu gosto muito dessa conversa, desse bate-papo, sabe? A gente não veio com uma pauta, olha... Cara, ninguém tem pauta É aqui, você viu, né? isso, vamos nisso. Não, cara, vamos trocar ideia. Que você falou pra mim no começo. Eu falei assim, cara, vamos trocar ideia e vamos se divertir. Eu falei, pô, esse aí sou eu. Com a câmera ligada ou desligada, esse aí sou eu. A importância também de estar criando laços, né? Como outras pessoas de demais igrejas, né? Firmando Porque e criando mais. Exatamente. Cara, ó, aprende essa frase. Eu aprendi com um pastor amigo meu, pastor Ale Freitas, que aprendeu com um amigo dele que infelizmente faleceu com Covid. Ele era líder da Juventude Batista Brasileira. O reino de Deus é um reino de amigos, cara. Ah, legal. O reino de Deus é um reino de amigos. E a gente vai caminhando e é o que você falou, vai fortalecendo o vínculo, vai criando outros. E querendo ou não, a galera que está assistindo se sente próxima da gente com isso, cara. Isso é maravilhoso. Isso é muito de Deus, cara. Então vamos ver. Tem projeto sim, tem vontade sim. Talvez alguns ajustes técnicos aí, mas eu tenho certeza que Deus está preparando. Legal, gente. Muito obrigado. Agora eu faço as minhas considerações finais. Estou muito feliz. Foi um bate-papo muito legal. Glauber, muito obrigado por ter vindo aí. Você é bênção e tenho certeza aí que com o nosso avanço aí vai ter outras oportunidades para você participar com a gente Amém, aí. obrigado. Quero agradecer o Carlos, que fica aí na nossa câmera. O Felipe, que fica aqui nos bastidores, aqui só pegando as perguntas que os irmãos mandam. O Caio, que não mede esforços aí para poder estar nos ajudando, nos abençoando. O Caio é bênção, velho. E, gente, essa é a nosso momento de dizer tchau, né? Que Deus abençoe. Mas antes, eu vou fazer uma coisa que a gente não fez no outro. Vou pedir para o nosso convidado fazer uma oração para nós. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu nome, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. E o nosso coração cheio de gratidão e de alegria, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, sabendo que é o Senhor que proporciona tudo nas nossas vidas, ó Pai. O que eu lhe peço, ó Deus, é que o Senhor multiplique momentos como esse nas nossas vidas. Momentos, ó Deus, de amizade, de comunhão, ó Deus, de interação. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado mesmo. O Senhor sabe a alegria do meu coração, ó Pai. Nos guarda nessa noite, nos livra do mal, do perigo. Que o Senhor guarde o nosso sono, ó Pai. Nos ensine enquanto nós dormimos, como diz a Tua Palavra. E nos abençoe, ó Pai. Nós pedimos tudo isso porque nós confiamos, ó Pai, no Senhor, no Seu amor, na Sua graça, na Sua misericórdia. Especialmente nos méritos de Jesus Cristo, ó Pai. Muito obrigado pelo Seu Filho que se entregou na cruz por nós, ó Pai. E onde chegar esse podcast, ó Pai, onde chegar essa nossa conversa, que o Teu nome seja glorificado, que o Teu Evangelho seja pregado e que o Teu Espírito, ó Deus, encontre espaço no coração das pessoas para que haja salvação, edificação e santificação, ó Deus. Essa é a nossa oração, confiando no Senhor
Em nome de Jesus, amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Pessoal da Bistrô, hamburgueria, muito obrigado. Valeu, galera. Valeu. Teremos cultos aí, ó, Escola Bíblica Dominical, domingo pela manhã, às 9h30, 9 horas, né? Nós teremos aí nosso café da manhã. Culto da noite às 18 horas, tá bom? Deus abençoe e até a próxima semana com mais um podcast 370. Valeu, galera.